Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde para você, nosso querido ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Já estamos aqui firmes e fortes, já batemos um bom papo a respeito de namoro, de santo casamenteiro. E eu não revelei o seguinte, hoje quando acordei, Aninha, fui tomar banho, levei aquela chuveirada, mas antes de entrar no chuveiro, eu olhei no espelho e ali encontrei 15 corações desenhados. Ah, que lindo, que romântico. Homenagem da patroa. A Mel? A Dona Mel, Dona Mel. a Mel fez uma homenagem bacana pra mim, então um beijo pra ela, viu? É minha esposa querida. Amada, né? Querida não, minha esposa amada. Amada e querida e tudo mais. Verdade. Que gostoso acordar assim. Ô, Ana, vamos que vamos, né? Vamos que vamos nessa sexta-feira. Nossa, o que tem de entrevista hoje, hein? Hoje estamos cheios, viu? A gente tem muito assunto para tratar aqui, claro. Vamos falar bastante sobre a questão da flexibilização aqui em São Paulo. Vamos direto para os destaques? Vamos, claro. Informação chegando aí na tela da Band, aqui no dial da Band, na frequência da Rádio Bandeirantes. Bora! Guarulhos antecipa o retorno do comércio para essa sexta-feira e avança por conta própria da fase laranja para a fase amarela. O governo afirma que vai notificar a cidade. Cresce a ocupação de espaços criados pela prefeitura para acolher moradores de rua com Covid-19. Times de São Paulo estão autorizados a iniciar a testagem para a retomada gradual dos treinamentos a partir de segunda-feira. O presidente do Congresso rejeita a medida provisória que permitiria ao governo escolher reitores temporários para universidades federais durante o período da pandemia. Belo Horizonte anuncia novas medidas de flexibilização da quarentena hoje. E as vendas online neste Dia dos Namorados devem crescer quase 20% em relação ao ano passado. Crescimento legal, hein? 20%. Seria uma substituição, né? Talvez nem um crescimento. Porque o empresário está perdendo de um lado e ganhando um pouco mais do outro, né? Se der para compensar, pelo menos para alguns empresários, vai ser uma notícia boa, né, Joel? Você sabe que eu ouvi recentemente alguns empresários, eles disseram que não dá para compensar, principalmente os que fazem o delivery em alimentos. Por exemplo, bares e restaurantes. O custo é muito alto, né? Falou que o delivery representa, no máximo, 30% da venda de um período normal. E fora, né, Joel, que alguns donos de bares, de restaurantes, de padarias, de lugares menores, tiveram que montar toda uma estrutura para fazer delivery, porque não é um negócio simples. Você tem que ver o tipo de marmitex que você vai usar para transportar, contratar alguém para transportar. Aplicativo, se cadastrar em aplicativo, tudo isso exige um custo a mais também, né? E só esse período que você pede para se organizar, para iniciar com o delivery, já é um período complicado, né? Exatamente. Bom, Ana, já vamos acionar o Lucas Herrero? Vamos, que ele está aí. A gente sabe que os moradores de rua, essas pessoas que vivem em situação de rua também, sempre foram segregadas da nossa sociedade, né? Esquecidas. São os famosos invisíveis. As pessoas passam pelas ruas não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro e olham e simplesmente não veem essas pessoas que são jogadas, né? Nós temos aqui em São Paulo aproximadamente 24 mil pessoas que vivem nessas condições. Sim, estimativa de pode chegar até 30, Joel, é muita gente. Então, e o coronavírus, ele chegou com tudo, uma doença que veio de avião, veio através do rico, o bacana que viaja para a Europa, Estados Unidos e tantos outros países, inicialmente os que viajaram para a Europa, né? Desembarcou aqui de avião e foi se alastrando até chegar na periferia e agora até atingir também os moradores de rua. Imagina, se essas pessoas nunca tiveram assistência, imagina uma condição atual, né? Em pandemia, um período de pandemia, coronavírus, mortes e tal. Como que isso está sendo encarado pelo poder público? Que tipo de assistência esses seres humanos estão tendo por parte do poder público? Nós sabemos que há os abrigos, né, os abrigos aptos, específicos para receber esses moradores de rua, e agora, com o coronavírus, há abrigos especiais. Sim, adaptados. Para separar essas pessoas e evitar que a doença se alastre, né? Sim. Uma tentativa de fazer isso. Para aqueles moradores de rua que já apresentam os sintomas do coronavírus, já apresentam os sintomas e em que já há também a confirmação. E já está subindo, né, Lucas? O número tem subido bastante nos últimos tempos de moradores de rua infectados
pelo coronavírus e buscando e precisando desse tipo de abrigo. Grande Lucas Herrero, muito boa tarde a você. Tudo bem, Joel? Boa tarde a você, boa tarde a Ana, a Giovana e também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É bem isso que vocês falaram nesse início, nesse preâmbulo de notícia. A ocupação dos centros de Covid-19 aqui de São Paulo para moradores de rua aumentou 88% e tudo isso em apenas um mês, Joel. São 86 pessoas isoladas nas duas estruturas exclusivas para o tratamento do vírus. Para a gente fazer uma comparação com o mês passado, em 14 de maio eram 58, hoje são 86. O centro da Lapa, chamado de Pelezão, tem 67 suspeitos, enquanto o da Vila Mariana atende 19 pessoas em situação de rua que têm coronavírus. Nada de suspeito, já tem o caso confirmado. Até agora, a cidade já registrou 28 mortes de sem-teto pela doença e 120 casos confirmados. Ao todo, são 144 vagas nesses dois centros, então ainda não existe aquele risco, de lotação nos dois centros de Covid aqui na cidade. Inclusive, Joel, a gente conversou com exclusividade com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social aqui do município de São Paulo, com a Berenice Gianella. E ela tentou explicar, colocando algumas justificativas para a gente e também para o nosso ouvinte. Ela disse que esse crescimento na ocupação dos centros acaba acontecendo por causa da maior quantidade de testes que foram feitos nas últimas semanas. Nós estamos testando mais pessoas nos nossos centros de acolhida. Então, com isso, o Pelezão, que a gente só recebia os suspeitos, nós vamos passar a receber em alas separadas os suspeitos e os diagnosticados. Porque assim, ele já vai para lá, quando ele tem a suspeita, lá ele faz o exame. Se houver a confirmação, ele já fica lá mesmo, mas mudando de ala, porque aí ele vai receber uma atenção médica mais adequada, É aquela coisa, Joel? Se faltavam testes para a população em geral no começo da epidemia, imagina para esses invisíveis, como você bem disse, Agora sim que os testes estão começando a chegar nessa população de rua, por isso que os números estão aumentando e preocupam, porque no passado os moradores morriam, só que ninguém sabia que era por Covid. Agora eles estão começando a identificar essa tendência no centro de São Paulo e também em outras regiões aqui da capital. Bom, Lucas, o que a entrevistada disse vai meio que na linha da pergunta que eu já estou programado aqui e preparei para fazer para você. O morador de rua, quando ele apresenta algum sintoma do coronavírus, ele vai diretamente para esse abrigo? Ele é encaminhado na sequência para um hospital de campanha, por exemplo? Você sabe então, dizer Joel, isso? Existem os consultórios de rua, que a Prefeitura de São Paulo tem esse programa que já existe há um bom tempo para justamente fazer as consultas com os moradores de rua, para fazer um acompanhamento médico. E de uns tempos para cá, das últimas 2 semanas para cá, houve um aumento dessa equipe de consultório de rua. Eles trabalham de segunda a segunda das 7 da manhã até as 10 da noite, fazendo todo o acompanhamento e também fazem a análise dos sintomas em si. Caso eles tenham, os moradores de rua apresentem sintomas parecidos com os do coronavírus, sintomas gripais, eles aí sim vão para esse Pelezão, que fica na Lapa, para fazerem os exames específicos para saber se eles têm coronavírus. Aí sim, esse modelo, que fica na Lapa, apenas abriga, por enquanto, os moradores que tem sintomas. Se caso for confirmado, se ele tiver coronavírus, aí ele vai para o outro local que fica na Vila Mariana, só que agora, como disse a própria secretária, vai haver essa modificação, uma melhora também em toda a questão logística que envolve os moradores de rua que têm Covid-19. Claro, eu não entendi, essa segregação que me veio na cabeça inicialmente. Por que é que um morador de rua não vai para um hospital de campanha? Ele tem que ir também. Exatamente. Então, inclusive, agora... seguindo a recomendação, Joel, que mudou, de levar as pessoas para lá quando elas apresentarem os primeiros sintomas também. Sim. Não esperar que elas melhorem um pouquinho para depois voltarem ao hospital já numa condição pior. Mudou essa recomendação aqui em São Paulo. Agora, o que a gente tem que ver, Lucas, e acho que você está de olho nisso também, é se tem vaga para todas essas pessoas nesses abrigos na região central. Como é que está a ocupação dessas áreas?
Legal ter perguntado isso, Ana, porque a gente foi atrás, a gente conversava, né, em off sobre essa questão da falta de vagas no centro de São Paulo, principalmente no centro, que é onde ficam concentrados os moradores de rua, e eu perguntei à Prefeitura de São Paulo, assim como perguntei também à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social aqui da capital paulista. O que eles disseram? Que a gente tem 3.600 vagas no centro de São Paulo para os moradores de rua, só que por causa da falta de espaço físico, não tem como ampliar, pelo menos por enquanto, essa questão das vagas físicas e fixas no centro de São Paulo. Então, o que eles fizeram? São duas ações. A primeira delas, fizeram um terceiro edital, é a terceira vez que a prefeitura tenta fazer um edital para abrigar 500 idosos sem teto, acima de 60 anos, obviamente, né, em hotéis que estejam interessados. Então, até segunda-feira, as empresas interessadas têm que se cadastrar, têm que se inscrever para poder, sim, depois de 20, 25 dias, acontecer essa mudança, né, esse acolhimento nos hotéis. E uma segunda questão é que a prefeitura abriu 4 centros educacionais unificados no entorno bem próximo da região central de São Paulo. Então, o que acontece? Esses moradores de rua do centro, que tiverem alguma vontade de dormir nesse acolhimento que fica um pouco mais distante do centro, eles vão pegar um ônibus gratuito da SP Trans, que vai ficar justamente naquela região central, eles vão dormir no acolhimento e no dia seguinte podem voltar para o centro de São Paulo. Essa iniciativa foi feita justamente no começo dessa semana para tentar diminuir essa falta de vagas que tem no centro de São Paulo para os moradores de rua. É um problemão, né, Joel? Até porque esses locais não podem ficar 100% cheios, não podem ficar lotados, né? E o distanciamento social. Exato, senão aumenta mais ainda a chance de contaminação. Exatamente. Né? É verdade. Bom, ô Lucas, você é um dos caras mais pão duros da história. Não sei se vocês acompanharam, queridos ouvintes, lá no Bora São Paulo hoje de manhã. O Lucas termina o relacionamento antes do Dia dos Namorados, pô. Que absurdo. Ele nunca passou um Dia dos Namorados acompanhado. Ele nunca teve a oportunidade de presentear alguém, porque ele termina o relacionamento antes. E depois dessa propaganda negativa vai ser difícil conseguir isso daí também. Claro, e ele tenta reatar o relacionamento depois do Dia dos Namorados. Ô, meu. Aí não, hein? Isso aí é uma ilação, João Davi, é uma ilação. Então tá bom, Lucas. Tá fácil pra ninguém. Aquele abraço, meu querido, viu? Bom final de semana pra você. Vai descansar, né, esse final de semana? Não, graças a Deus vou trabalhar esse fim de semana, sábado e domingo na Rádio Isso aí, graças a Deus mesmo. E eu gostei dessa, porque a gente tem que agradecer o trabalho. Eu também né? acho. Eu todos os dias, quando acordo, eu agradeço a Deus pelo meu trabalho. Somos privilegiados e muito. É verdade. Boa, mandou bem, Lucas, como sempre. Um abraço pra você, até a próxima. Bom, vamos falar de futebol agora, Ana. Ontem nós fizemos uma introdução aqui a esse assunto e tratamos dos protocolos, né, que já foram entregues à prefeitura e os times estão aguardando a aprovação desses protocolos para iniciar a fase de treinamentos para lá na frente pensar em retomar o campeonato ou os campeonatos. O Vinícius Bueno já está aqui comigo, já está aqui com a gente no estúdio da Rádio Bandeirantes para a gente falar de algo que envolve o protocolo, né, que faz parte do protocolo, que é a testagem. Puxa vida, a gente ouve falar tanto de testagem, né? Falta teste, falta testes que exame. Não são suficientes, exatamente. Exatamente. E é o que manda a OMS, o que recomenda a OMS. Quanto mais você testar, mais chances você tem de combater o coronavírus, porque você vai isolando as pessoas que estão doentes. Ô Vinícius, muito boa tarde a você, meu querido. Como é que está essa situação, hein? Em que pé está a testagem dos jogadores, né? Que, como eu disse e vou repetir, faz parte do protocolo entregue à prefeitura. Tudo bem, Joel? Um abraço para você, para Ana, para todos os nossos ouvintes. Pois é, vocês falavam aí, né? Os treinos ainda não estão liberados, mas a novidade é que a testagem já foi liberada para ocorrer na próxima segunda-feira. Então, os times de São Paulo, eles estão autorizados a iniciarem esse protocolo de testagem para essa retomada gradual dos treinos a partir de segunda-feira. Então, já há uma data para que eles possam voltar a treinar de maneira individual ou em grupo? Não. O que há é a autorização para que a testagem dos atletas e funcionários dos clubes seja feita a partir desta próxima segunda-feira. Aliás, a Federação Paulista de Futebol divulgou esse comunicado agora há pouco, numa decisão um tanto quanto inédita, porque foi feita uma audiência virtual que definiu esse retorno, né, dos treinos, a começar pela testagem. E essa audiência teve a presença de representantes da própria Federação Paulista de Futebol, dos clubes, do governo de São Paulo e aí a grande novidade, do Ministério Público do Trabalho,
que entrou para definir essa questão. É algo novo no mundo da bola, no que diz respeito a essa questão das testagens. O Sindicato dos Atletas também esteve presente, dos treinadores do estado e do ABC. Então, a partir da próxima segunda-feira, os clubes poderão abrir os seus centros de treinamento para realizar essa testagem por um prazo de 3 dias e aí eles vão aguardar o outro passo, que é justamente depois dos atletas e funcionários testados, a retomada dos treinos. Então, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, vai haver uma nova audiência justamente para que seja dado esse aval do governo de São Paulo. A vigilância quer ter em mãos, a Vigilância Sanitária de São Paulo quer ter em mãos o resultado desses testes, né? Para saber como proceder dali para frente. E é exatamente isso. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, nessa audiência, o governo de São Paulo, já tendo em mãos o resultado dessa testagem, aí eles vão poder dar um passo além. Porque eles vão definir, bom, esse time tem tantos atletas testados positivos com a Covid-19. Qual vai ser o protocolo para esse time? Isola os atletas? Então é preciso primeiro saber vai escolher time a time. Exato. Os times, a partir de segunda, poderão testar. E depois, na terça-feira, é que haverá essa novidade aí. Uma questão, quem vai fornecer esses testes? Cada clube vai ser responsável por comprar os seus kits? Porque o poder de compra, né, dos times é muito diferente. Esses testes não são baratos também, né? A Federação Paulista de Futebol comprou centenas de testes. Mas alguns clubes também, em paralelo, já fizeram essa compra. Eu, por exemplo, cubro o Palmeiras aqui na Rádio Bandeirantes e posso dizer que o Palmeiras, desde maio, já tem testes que foram comprados e que estão armazenados no Hospital Sírio-Libanês. Então, cada clube firmou parcerias, né, individuais, mas a Federação Paulista de Futebol é responsável por ceder esses testes. Tá, então vai demorar um pouquinho mais. Acho que na semana que vem não deveremos ter o início dos treinamentos. Não, acho pouquíssimo provável. A novidade é essa. A partir de segunda, os times autorizados a testarem os seus atletas e funcionários. Só depois de termos esse resultado é que vamos saber qual será o próximo passo. É o início da discussão. É isso que eu ia falar, usando um jargão que eu odeio. O ajuste. Pontapé inicial. Pontapé inicial. Para retomada, é um movimento, algum em plena movimento, luz pelo do menos. dia. Exatamente. E com todos os representantes de clubes, né, os cartolas, como a gente disse, com todos que eu conversei, o papo é exatamente esse, Joel, Ana e amigos. Se está podendo abrir até shopping, comércio, né, que você não sabe quem vai entrar e a aglomeração é muito grande, por que não um centro de treinamento onde você tem ali um controle muito maior? São poucos os funcionários, né, que terão de ir. E aí há, claro, um cuidado, por exemplo, quando os treinos voltarem, de que os atletas já cheguem com a vestimenta trocada de casa, para evitar aglomeração dentro dos vestiários. Então, assim, o protocolo na teoria para os clubes já existe, mas agora a novidade é essa. Na prática, a partir de segunda-feira, a testagem já vai ocorrer nos clubes de São Paulo. Belê, Vinícius. Ótimo. Já comprou o presente da namorada, da patroa? Não. Aliás, depois do prejuízo que eu tive no meu último relacionamento, vou ficar um bom tempo sem... Você tá alone forever? Gente. Estou alone. Tá sozinho, tá economizando. Veio né? do fundo esse desabafo, gente, olha, eu senti. Esses dias, quem é que passou aquela... Foi o Pedro Campos, disse pra gente que aumentou 10.000% a busca pelo assunto divórcio na internet. Eu que trouxe essa. Foi você? Ah, agora eu tô entendendo melhor. Viu a então inspiração? Você já tem uma familiaridade com o assunto. Colocaram um repórter divorciado para fazer uma matéria sobre divórcios. Eu não sei se foi Ine, algo proposital da chefia. Eu tô assustado com a quantidade de pessoas solteiras. Sem brincadeira, aqui na Band. Olha, só aqui nessa sala nós temos 3 solteiros e um casado, um bem casado. Em 4, ou seja, 25% apenas de casados aqui na Band, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não, aqui dentro do estúdio só. Isso, calma. mas a realidade é a mesma. Eu não hoje sei, mesmo eu fiz várias perguntas nesse sentido. Falou, pô, você é casado? Não. Fiz ali uma pesquisa e cheguei a essa conclusão. É a pandemia. O que será? Inclusive, a gente poderia abrir o espaço hoje, aqui da Rádio Bandeirantes, a nossa frequência, para o nosso ouvinte mandar uma mensagem de amor. 999048756. 999048756, DDD 11. É a oportunidade de você fazer uma moral com a patroa. Boa. Isso. Né? De você mandar uma mensagem legal para o seu namorado, para o seu marido. Né? Já são 13h23. Nós temos ainda mais 1h, e 40 minutos para você mandar mensagem para a gente. Nós vamos colocá-la no ar, viu?
Por favor, mande a sua mensagem. Eu quero ouvir mensagens de amor nessa sexta-feira, no Dia dos Namorados. Vini, aquele abraço, boa sorte pra você. Valeu, estarei na escuta para ouvir essas mensagens. Valeu, querido. Tchau. Aninha, vamos pro intervalo? Vamos. Queridos ouvintes, por favor, não saiam daí, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta. Beijos, abraços, bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes. Oi, aqui é Silvânia Alves, produtora e apresentadora. Quando tudo isso passar. Quando tudo passar, eu quero encontrar meus amigos, familiares e já combinamos de tentar um encontro para comemorar todos os aniversários que não pudemos festejar, retomar as atividades rotineiras, caminhadas, idas ao cinema e principalmente espero ver de novo os sorrisos nos rostos das pessoas nas ruas, hoje escondidos pelo medo, pela dor, por trás das máscaras. E que esse dia chegue logo e vai chegar, se Deus quiser. Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito. Já com a gente de olho em São Paulo, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ronaldo. Uma grande tarde para você também, Ana, para o Joel, para todos os ouvintes também. Vou destacar ocorrência pela Avenida Washington Luiz, próximo ali à região da Nossa Senhora de Sabará. Teve acidente por esse pedaço no sentido da Vitor Manzini. Trânsito lento já desde a altura da Sócrates. Há dificuldades também para quem sai da Vitor Manzini e segue no sentido do centro, porque tem a curiosidade também do motorista que passa por esse pedaço. A Nossa Senhora de Sabará e a Vitor Manzini não sofrem aí com esse acidente da Washington Luiz. O trânsito por essas vias funciona bem. Precisa sair? Com Veloy você não manuseia dinheiro em pedágios e estacionamentos e tem 12 mensalidades grátis. Acesse veloy.com.br e saiba mais. O Bar Brahma chegou nas plataformas de delivery. E tem mais notícia boa. Pedindo um prato, você ganha uma Stella Artois. Acesse o aplicativo Uber Eats e faça seu pedido no delivery do Bar Brahma. O cardápio tem filé Oswaldo Aranha, a tradicional feijoada do bar, aperitivo de filé mignon, moqueca de peixe e muito mais. Corre lá na Uber Eats e confira as delícias do Bar Brahma. Aprecie com moderação. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Mais um, diga aí, Ronaldo. Vocês estavam falando de comprar presente pro Dia dos Namorados, o pessoal foi às compras ali na Mateu Bay, viu? Mais um dia de trânsito todo complicado nas duas direções, praticamente de ponta a ponta pela Mateu Bay. Rio das Pedras também com o trânsito bem complicado nos dois sentidos. E a Avenida Aricanduva até serve lá como alternativa, mas há lentidão, tanto no sentido do bairro quanto no sentido da Marginal do Rio Tietê, na aproximação ali do cruzamento com a Arraias do Araguaia, até porque muita gente faz o acesso ali para a região da Rio das Pedras, para Mateu Bay, a partir desse ponto, e aí o trânsito enrosca por esse pedaço da Zona Leste. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com o Western Union, baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Bora Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E a Ana Paula Rodrigues, a Gide Boero, Pedro Campos, toda a nossa querida equipe aqui da Rádio Bandeirantes. Beijos e abraços para todos vocês, nossos queridos ouvintes de todas as tardes. A gente vai seguir com muita notícia, muita informação. Daqui a pouco vamos falar também, Ana, do quê? Dessa retomada, né, das atividades comerciais. Sim. Ontem nós discutimos bastante a questão dos shoppings, né? Dos 53 ou 56 shoppings, a grande maioria, quase 44 ou 45 shoppings, reabriram as suas portas. E mais 7 abriram hoje. Mais 7 hoje. Então, e no primeiro dia, e hoje também, a gente tem visto e vimos uma quantidade muito acima da média de pessoas. Tô naquela torcida, né? Tô naquela torcida de, a partir da semana que vem, já dar uma diminuída. Tomara. Mas ontem mesmo minha mãe me ligou, sabia? Minha mãe me ligou à tarde. O Pedro falou, ô Jô, eu tô aqui no shopping, você quer alguma coisa?
Porque às vezes ela compra alguma coisa para mim, eu compro para ela e tal. Eu falei, mãe, não vá hoje pro shopping, né? Não adianta mais, a senhora já tá aí também. Mas o que eu quis dizer para ela é o seguinte, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar passar a ânsia, porque na vida, na sociedade, nós temos vários tipos de pessoas, né? As pessoas mais ansiosas, aquelas muito tranquilas e aquelas mais ou menos. Sim. Quem está indo agora às compras, seja no comércio de rua ou no shopping, é porque é muito ansioso. Sim, não necessariamente exato. porque precisa comprar alguma coisa. Acho que na semana que vem os médios passarão a visitar os shoppings e lá na frente a gente vai, né? Vamos ter mais tranquilidade para evitar um problema maior lá na frente. Bom, o Pedro Campos já está aqui com a gente, já batendo um papo aqui informal a respeito do Dia dos Namorados. Aliás, que almoço, Aninha. Eu vi a foto também. Você viu o almoço Rapaz, do Pedro almoçaria Campos? de novo. E ele chegou passando inveja pra gente. Chegou com um sorriso de orelha a orelha. Não tem como também, né? Ô Pedro, esse risoto, você, primeiramente, comeu em casa? Comi em casa, Joel. Vem cá, e quem fez esse risoto e do que é, ou era o risoto? O risoto já era, né? Era um risoto de carne com vinho tinto. Ô, louco. Com vinho tinto, uma tacinha ali socialmente. Não, no risoto mesmo. Ah, bom, eu já tentei arredondar a ocorrência aqui. Não. O vinho tinto fica só para depois do expediente. Bom. À noite é o restante do risoto, acompanhado com o vinho, aí não só no arroz, mas nas papilas gustativas diretamente, na língua diretamente. Pedrão, muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Bom, quem fez o risoto, eu preciso falar aqui, foi a dona Priscila, que deve estar nos assistindo lá em casa, né? Ô, Priscila, parabéns, Tava bonito, viu? Parabéns. E pela felicidade do Pedro, devia estar bom. Tá bom. Esposa exemplar, que além de ser uma grande dona de casa, uma grande mulher também, cozinha muito bem. Exatamente. Ela trabalha com o quê? Ela é advogada. Advogada. Então você fica esperto. Eu tô velho? esperto. É por isso que eu tô dando tô falando um pouquinho aqui. É verdade. Ô Pedrão, falando em advogado, direito, o papo é o seguinte. Vocês se lembram muito bem, Aninha, Pedro e querido ouvinte, daquela reunião ministerial, né? Aquela dúvida, divulga o vídeo ou não divulga? Acabaram divulgando. E no trecho da divulgação apareceu muita coisa, dentre elas o Weintraub, o nosso ministro da Educação, xingando, falando barbaridades, dizendo, olha, tem que colocar esses ministros do STF na cadeia. Já prevendo alguma consequência, o André Mendonça, que é atual ministro da Justiça, né? Entrou com um habeas corpus. Falou, ó, vou pedir um habeas corpus aqui já para proteger... Vai que já para proteger o Weintraub. Porque o Weintraub seria e foi acionado pelo STF para prestar esclarecimentos. Qual o resultado desse pedido de habeas corpus, ô Pedro Campos? O habeas corpus não chegou nem a ser lido pelo ministro Luiz Edson Fachin, viu, Joel, Ana e ouvintes. Olha o que ele disse aqui, ó. Este Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de ministro no exercício da atividade. O que ele está dizendo é o seguinte, esse não é o caminho adequado para se pedir o fim da investigação contra o ministro da Educação. Então não foi analisado nem o mérito. Logo nas preliminares ali da peça jurídica, o ministro Fachin já disse que não cabe habeas corpus nesse caso, então segue o inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Supremo. Ô Pedro, normalmente a gente ouve dizer de habeas corpus para evitar a prisão de uma pessoa. Sim. Mas o habeas corpus ele tem outras aplicações, como esse que foi pedido pelo André Mendonça. Exatamente. Ele tem um outro intuito, né? Nós temos o habeas corpus, né, Joel? Eu gosto de você porque você dá espaço para a gente explicar essas coisas aqui. Obrigado, porque às vezes na rádio fica essa notícia batida, né? E a gente tem tido a oportunidade de explicar isso aqui. O habeas corpus ele é um remédio constitucional. Então ele é um remédio para algo que possa fugir da nossa Constituição. E por que um remédio? Porque ele pode ser aplicado rapidamente. O principal uso, como você falou, é justamente para o nosso segundo maior bem depois da vida, que é a liberdade. Então você foi preso, você acha que aquela prisão é injusta, você entra com um habeas corpus. Todo mundo ouve falar em habeas corpus, é por isso. Só que ele também serve para outras finalidades, manobras jurídicas, vamos dizer assim. E uma delas é justamente essa que tentou o ministro da Justiça, mas foi afastada pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Ele queria impedir o depoimento.
Ele queria impedir a continuidade da investigação, até mais do que isso. E agora nós vamos ter a continuidade desse processo. Claro, os outros ministros ainda vão votar. Existe um sistema virtual hoje no Supremo Tribunal Federal. É o plenário virtual. Os ministros não precisam estar conectados ao mesmo tempo. Cada um vota, lança o seu voto lá. O sistema automaticamente faz a conta, quantos votos para cá, para lá, e o resultado sai. Eu tô gostando da discussão no bom sentido. Vamos lá, já há uma jurisprudência que diz o seguinte, que quando algum ministro do STF faz um pedido, não tem discussão, não existe possibilidade de habeas corpus frente a isso. E por que, mesmo sabendo disso, um ministro da Justiça faria o pedido de um habeas corpus? Seria o se colar, colou? É mais ou menos isso, Joel. Nós temos na Constituição Federal um princípio que é o princípio da ampla defesa. A defesa ela tem de ser ampla e para uma democracia funcionar, por mais que o ouvinte possa achar estranho às vezes, a gente tem que defender aqui o papel do advogado. Ele tem que lançar a mão de tudo que está à disposição do seu cliente. Assim como o médico não pode deixar de revelar para o paciente todas as alternativas que há para o tratamento de uma doença. O advogado faz o mesmo, né? Então, os advogados, às vezes, mesmo sabendo que aquilo já foi, em um outro caso, afastado pela própria justiça, eles insistem, vai que tenta e vai que deu certo, né? Então, acho que nesse ponto de vista o advogado está certo, né? Não acho certo, já que você permite aqui a gente avançar no assunto, o ministro da Justiça defender o ministro da Educação. Na minha avaliação, o ministro da Educação devia procurar um defensor para ele, né? E atuar aí com a sua defesa técnica. Boa, Pedrão. Tenho certeza que o seu final de dia, noite, serão muito bons. Pelo que eu já percebi aí. Se o almoço teve risoto, Aninha, imagine o resto do dia à noite. Vamos ver, né? Aí já foi também, já cozinhou o suficiente. Pede uma pizza, tá bom. Tá bom, quero ver. Pedrão, aquele abraço, querido. Bom final de semana, bom descanso. Vocês. Ainda tem Bastidores do Poder hoje. Tem Bastidores daqui a pouquinho, 5 da tarde, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Joel. Um abraço, querido. Um beijo na sua família, viu? Obrigado. Grande cara, grande profissional. Aninha, que tal ouvirmos algum ou alguns ouvintes? O que você acha da ideia? Vamos com ouvintes antes da entrevista, para dar uma respirada? Rapidinho, Deixa eu já pegar a primeira mensagem. Inclusive, o prefeito da cidade de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, ele sempre nos atende e hoje não foi diferente, não tem sido diferente, porque o assunto é importante para a gente debater essa retomada da atividade econômica na Baixada Santista, né? Como está sendo essa flexibilização por lá. Então, Paulo, eu queria que o senhor, né, ouvisse um pouco o que os nossos ouvintes têm a dizer. Acho que agora trataremos de amenidades, porque eu pedi para o nosso ouvinte mandar mensagem falando do Dia dos Namorados, né? Então o espaço está aberto para mandar mensagem para a esposa, para a namorada e vice-versa também, para o esposo, para o namorado. O senhor quer ouvir? O senhor pode ouvir alguns ouvintes conosco, prefeito? Com prazer, Joel. Prazer ouvir vocês aí. A Ana também, e mensagens amenas são muito pertinentes aí nesse momento. Então vamos nessa. Obrigado, prefeito. Boa tarde ao senhor, viu? Já vamos ouvir então. Vamos lá, Aninha. A partir de segunda. Bora, Brasil! Bora, Joel! Wagner Caminhoneiro aqui no Rodoanel, direcionado ali a Santos. Vamos que vamos, Joel! Melhor programa da tarde acabou de começar. Um abraço e boa tarde a todos. Aí, Joel, pega essa buzina. Animado, trabalhando animado. Wagninho, aí sim, meu velho. Eu gosto daquela música do Roberto Carlos, porque me recorda da infância. Vou correndo ao encontro dela, na moleia do meu caminhão. E o nome dela. Que show. Lembrei dessa música, porque tem a ver com um caminhoneiro, nosso amigo Wagninho aí mandando a mensagem. Que Deus te abençoe na sua jornada, meu querido. Boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes, aqui é o Porcão, corintiano de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, solteiro, mas quero desejar a todos aqueles que têm alguém do seu lado, seja ficante, namorado, esposo, esposa, tá? Um feliz Dia dos Namorados. E quando você vê alguém falar em uma rede social, criticar a vida a dois, isso é inveja, isso é puro recalque, que não consegue ver as pessoas felizes. Feliz Dia dos Namorados a todos. Tá feliz solteiro, isso que importa. Ô, Porcão, mas tá procurando uma digníssima, pelo que eu percebi. Senti que sim, mais uma aqui. Que mensagem bacana do Porcão. Obrigado, viu? Eu, por exemplo, sou muito feliz casado. Muito feliz. Adoro a vida a dois. Sou o Éder de São Bernardo do Campo.
Quero mandar aqui um feliz dia dos namorados para minha esposa, Nádia Naila. Eu amo ela muito. Beijo, amor. Aí ainda mandou um assim, estamos na escuta, como quem diz, solta a minha mensagem, pelo amor de Deus. Ô, Herder, que moral, hein, Aí meu amigo? sim. Agora sim, a Nádia tá feliz agora, tá bem feliz, tenho certeza. Ufa, salvamos ele. Tenho certeza que vocês terão um dia e uma noite incríveis. Parabéns aí ao casal, um beijo no casal. Vamos nessa? Vamos, daqui a pouco a gente ouve mais ouvintes. Olha que legal, ouvir ouvintes. Então, gente, por favor, vá mandando mais mensagens, tá? Pode ser mensagem de amor, principalmente. Vamos explorar no bom sentido esse Dia dos Namorados, tá? Bom, o Paulo Alexandre Barbosa, ele que é prefeito da cidade de Santos e presidente do Condesb também, tá com a gente na linha, já ouviu as mensagens aí, já tá com o coração mais confortado, né? Porque é sempre bom a gente ouvir isso, né, o prefeito? Gostou das mensagens? Muito criativa. Falando de amor sempre é bom. Verdade. Prefeito, é um pedido importante que foi feito nos últimos dias, né, nas últimas semanas, não só por parte da cidade de Santos, mas também por parte das cidades da região metropolitana aqui de São Paulo, era de estar na fase 2, na fase laranja. Né, e vocês estavam, e ainda estão, na fase 1, na fase mais restrita da quarentena. E o governo do estado já colocou a Baixada Santista, o litoral aí, o Vale do Paraíba e também a região metropolitana na fase 2. A partir de semana que vem, A partir de semana que vem, né? Como que o senhor encarou, primeiramente, essa nova divisão, essa nova redistribuição feita pelo governo do estado? Na sequência, nós vamos entrar nessa retomada antecipada que o senhor e outras cidades resolveram tomar. Mas vamos lá. Como que o senhor recebeu a notícia de que Santos e o litoral, aí, como toda a Baixada Santista, né, já fazem parte da fase 2? Olha, com muita prudência, Joel. A gente, aqui na Baixada Santista, nós criamos um sistema de monitoramento regional para medir os indicadores que são apontados pelo governo do estado diariamente nos 9 municípios. Então a gente tem esse controle, o governo faz essa avaliação semanal e muda as regiões de fase a cada 15 dias, esse é o protocolo do governo do estado. Aqui a gente tem o controle diário, né, desses indicadores, justamente para que a gente possa corrigir rumo, estabelecer ações para cada uma das cidades, de maneira que a gente possa avançar de fase. Então, no nosso monitoramento, desde o dia 27 de maio, quando foi o primeiro anúncio do governo do estado, a Baixada já se encontrava na fase laranja. O que havia era uma divergência da base de dados, porque o governo do estado estava utilizando números equivocados e, portanto, chegando no resultado errado. Isso foi corrigido nessa semana, com a Baixada sendo colocada na fase laranja, que é muito importante, porque é natural que um bom plano, como é o Plano São Paulo, muito bem elaborado, de retomada da economia, tenha necessidade de ajustes, né? E ajustar o plano só mostra que o trabalho é bem feito, só mostra que o trabalho é transparente. Então, como nós já estávamos na fase laranja desde o dia 27, nós publicamos aqui os nossos decretos, organizamos a retomada com muita responsabilidade. E o governo do estado, na fase laranja, ele permite algumas atividades, assim como permitia na vermelha os serviços essenciais, mas aqui, em alguns pontos, nós somos mais rigorosos do que o próprio estado. Então, como eu já disse, na fase vermelha, o estado permitiu o funcionamento de igrejas e hotéis. Capital, igreja não fechou. Hotéis também não. Aqui em Santos, voltaram a funcionar apenas ontem. Ou seja, mesmo na fase vermelha, nós éramos mais restritivos do que o estado. Na fase laranja, a mesma coisa. Aqui em Santos, nós não abrimos shopping. Os shoppings continuam fechados. E os comércios abertos, nós reduzimos os dias de funcionamento. O plano do estado prevê que os comércios funcionem com menos carga horária, menos capacidade, mas por um número maior de dias. Aqui nós adaptamos a nossa realidade e os comércios funcionam de segunda a sexta na região central e de terça a sábado nas outras regiões, ou seja, 5 dias por semana, enquanto o estado permite 7 dias. Então essas adaptações, elas são necessárias, né, em função das características de cada região, e é isso que a gente está fazendo com muita prudência, com controle. Ontem, quando nós
iniciamos essa retomada gradual, não houve corrida, lotação dos comércios, a população tem se comportado com prudência até o momento, vale destacar e ressaltar e agradecer, né? Os comerciantes também conscientes do seu papel de fiscalização, medir temperatura, regras de higienização. E nós encaminhamos para a Câmara também, Joel, um projeto ampliando o rigor de fiscalização, tá? Ampliando a multa pela falta de uso de máscara. Então, multa para pessoa física que for flagrada na rua sem máscara era de R$100, passa para R$200. E a multa para o estabelecimento é R$3.000 para quem permitiu o ingresso e circulação de pessoas no comércio sem utilização de máscara. Mas, prefeito, havia, quando houve essa reclassificação, né, da Baixada Santista, da região metropolitana, um pedido do governo do estado para que essa reabertura fosse feita só na segunda-feira. Por que a decisão de reabrir alguns dias antes? Para aproveitar a data do Dia dos Namorados também? Havia algum objetivo comercial nisso? Olha, Ana, na verdade o objetivo, como eu disse, foi porque nós já estamos há 15 dias na fase laranja, né? Há muito tempo, desde o dia 27. E, portanto, já poderíamos, né, de acordo com os critérios do Estado, com os números, ter promovido essa abertura. Não fizemos em função de um erro cometido na avaliação dos números, né? Portanto, essa autorização foi concedida baseada nessa realidade. Sim, quando o STF... E importante só uma... Desculpa, João. Sim. Não, eu que peço desculpa. Pois não, prefeito. Esta questão da abertura segunda não tem previsão no decreto. O decreto não diz isso, não estipula isso. Esse foi um pedido, uma recomendação sem amparo no decreto e com a prudência que o governo do estado tem, né, com várias regiões, mas é bom ressaltar que não há previsão legal no decreto dessa retomada apenas após dia 15. Quando o STF estabelece que a responsabilidade é do Estado e também do município, é exatamente para isso, para cada um saber da sua realidade, né? E de acordo com a sua realidade, montar um plano. É muito mais fácil para a cidade de Santos conhecer a realidade dela do que de outras pessoas que não vivem na cidade estabelecer um plano. Mas vamos lá. Como que o Estado de São Paulo tem se portado frente ao senhor, ou frente à cidade de Santos, sabendo que o senhor, de forma antecipada, já permitiu uma retomada da atividade comercial? Já teve algum contato, alguma conversa para tentar convencê-lo a esperar por mais alguns dias, prefeito? Olha, a gente tem um contato permanente com o Estado. Aliás, uma boa relação, tanto com o Estado quanto também com o governo federal. O Estado tem sido parceiro importante. Nós acabamos hoje, por exemplo, de receber, há algumas horas atrás, mais 10 respiradores aqui no município, que serão fundamentais, né, para que nós possamos abrir novos leitos. E lembrando que aqui em Santos o trabalho todo ele é baseado nos argumentos técnicos, né, não em avaliação política, nem em opiniões de órgãos, enfim, políticos, mas sim amparados na ciência. Então, por que a gente decidiu fazer essa retomada responsável, rígida? Porque nós estamos há 5 semanas com uma estabilidade na taxa de ocupação de UTI. E estabilidade num patamar muito razoável, em torno de 68%. Né? Esse é o nosso último dado. E vem caindo semana a semana, né? Dentro de uma queda estável, o que mostra que o sistema está conseguindo dar retaguarda e tendo capacidade para atender as pessoas que precisam. E eu disse com muita clareza aqui, até para compartilhar a responsabilidade com a população e com aqueles que desejam abertura, é importante da economia, geração de emprego, as pessoas precisam de subsistência, prover as suas famílias, mas se os indicadores se comportarem, né, numa curva diferente daquela que a gente tem observado nas 5 últimas semanas, nós não vamos pensar 2 vezes em retroceder, independente de vermelho, laranja, amarelo, até porque nós já demonstramos que, independente dessas diretrizes, nós temos ainda mais rigidez aqui no município. Acho que o Estado, com o plano, ele dá as grandes diretrizes, né, os conceitos, os parâmetros. Agora, a aplicação deve ser responsabilidade de cada um dos municípios, né? Acho que fase laranja não é libera geral, não é libera tudo,
não é abre de forma desenfreada, não. Aqui é tudo com muita prudência, acho que a gente tem que testar o comportamento da população e a gente vai chegar na totalidade das atividades previstas na laranja quando for possível. Primeira semana de teste de comportamento, avaliação se os indicadores se mantêm, domingo temos um novo balanço, ao final da outra semana mais um balanço para progredir com calma, justamente para evitar que a gente tenha que retroceder. Agora, prefeito, eu não sei como vai ficar a situação em Santos, se o senhor puder nos contar agora, em relação ao uso da praia. Mas a gente está aqui com uma apuração que o nosso produtor, o Guilherme Oliveira, fez sobre a situação aí do litoral, com Guarujá prevendo reabertura da praia na segunda-feira, pelo menos para atividades individuais nas praias, também com a previsão de corridas no calçadão, né, não especificamente da faixa de areia, que vai ter um horário um pouco mais reduzido. Tem também uma previsão para acesso à praia em São Vicente, mas aí daqui a alguns dias, a partir do dia 20. Como que vai ficar a situação aí em Santos? Há alguma ideia, algum planejamento para fazer essa retomada das atividades também na faixa de areia de maneira mais uniforme? Sim, Ana Paula, né? Isso não é regrado pelo Plano São Paulo, né? Essa questão da ocupação, da utilização da praia. Então, cidades aqui estão, de acordo com as suas condições e características, regrando isso. Aqui em Santos está proibido, né, o acesso desde março, tanto ao calçadão quanto à faixa de areia, né? Nenhuma atividade é permitível, nós temos gradis aí na praia. Evidente que dentro do plano de retomada local a gente tem uma previsão, repito, avaliando indicadores e comportamento, de numa primeira etapa fazer a liberação da praia para atividade física, né? Para atividade física. Não vai ser permitido ambulante, montagem de barracas que são tradicionais aqui, cadeira, enfim. Porque as pessoas possam ter a vitamina D aí, fazer as suas caminhadas aí na praia, corrida, para manter para se manter saudável. Então isso está previsto ainda num segundo momento. Nós estamos analisando quando, né, fazer isso, mas sim há essa previsão de iniciar a liberação da praia pela atividade física. O senhor citou agora há pouco a possível nova chegada de respiradores, né, por parte do governo do estado. Como que está esse número hoje de ocupação de leitos de UTI por aí, ô prefeito? Olha, em Santos, né, João, a gente contabilizando a rede pública e a rede privada, a gente tem uma ocupação exata aí no dia de hoje de 68%. Né? Na rede pública, abaixo de 60%, então de 54%, porque a ocupação maior está na privada. Né? A privada está com altos índices de ocupação, ou seja, nós fizemos uma lição de casa aqui importante, com a abertura de mais de 500 leitos. Hoje, o governo do estado entregou mais 10 respiradores para a cidade, que serão transformados imediatamente em novos leitos de UTI. Então, é um número muito aceitável. O importante é que esse número vem se comportando dessa forma aqui na cidade pela 5ª semana consecutiva. Ou seja, há uma tendência. Sim. Né? E isso foi muito importante, aliás, importante não, foi determinante para que a gente pudesse, mesmo sendo uma tímida flexibilização que nós estamos propondo, que a gente pudesse iniciar esse processo. Porque é algo novo para todos, né? Para os comerciantes, para a população, e é necessário que as pessoas aprendam a viver e conviver. Prefeito, uma pergunta prática, principalmente para os moradores aqui da capital, aqui de cima, né? Os bloqueios vão continuar aí na Baixada? E se sim, como a Prefeitura de Santos e das outras cidades, do consórcio aí do Condesb, vão administrar essa situação daqui para frente? Porque pelo que eu estou entendendo, com essa retomada, com essa flexibilização aí no litoral, muitos turistas daqui de cima, aqui de São Paulo, da região metropolitana, do interior do estado, devem descer. A tendência é essa. A tendência é essa. Os bloqueios vão continuar e se sim, como, prefeito? Olha, muito pertinente. Obrigado pela pergunta, João. Me dá a oportunidade de esclarecer. Na verdade, os bloqueios não vão apenas continuar, eles estão ampliados, né? Nesse feriado, por exemplo, a gente já manteve uma operação ampliada de bloqueio desde ontem, nos acessos à cidade, porque não é o momento de receber turistas, nós estamos
flexibilizando gradualmente, né, poucas atividades. Os hotéis que nós liberamos, por exemplo, Joel, continua a proibição para hospedar turistas. Nós abrimos hotéis apenas para aqueles hóspedes corporativos, pessoas que trabalham em empresas aqui da cidade, do porto, e que moram nos hotéis, que é uma fonte de renda para esses estabelecimentos. Agora fica proibido de receber turistas que vêm a lazer, enfim, é turismo mesmo na cidade. Então o turismo não está sendo incentivado, as medidas que nós tomamos, inclusive, têm esse objetivo, os hotéis com essa restrição, as praias fechadas, os shopping centers fechados, não está permitido nenhum tipo de atividade que possa trazer incentivo ao turismo. O turista continua. O turista que chega hoje em Santos, ele é convidado a ir embora ou ele recebe uma recomendação no seguinte sentido: olha, a cidade está fechada, seria melhor o senhor e a sua família voltarem. Ou ele é impedido mesmo de entrar? Na prática, porque a gente sabe que os bloqueios que acompanhamos há alguns dias, havia uma recomendação. Era para dificultar, né? Para fazer a pessoa desistir. Eu ouvi dizer de algumas pessoas que há um impedimento mesmo, né? A pessoa é impedida de entrar mesmo nessas cidades. Queria que o senhor explicasse isso para a gente, por favor. Olha, o objetivo nosso é realmente que as pessoas retornem com o bloqueio. É evidente que cada situação que é apresentada no momento da abordagem tem um encaminhamento, porque algumas pessoas têm um local para ficar, tem um comprovante de residência, já vem munida de algum tipo de informação para ultrapassar o bloqueio. Mas o objetivo dessa abordagem, ela tem sido bem sucedida, é o retorno. Que as pessoas possam voltar para o seu local de origem. Por isso, muitas vezes, né, nos feriados nós pedimos inclusive o apoio do Estado para fazer essa operação na rodovia, para evitar que as pessoas cheguem na cidade e tenham que retornar da cidade, né, ao chegar na cidade. Evitar esse deslocamento para que as pessoas só ao chegar aqui recebam essa notícia. E mais do que as medidas restritivas, as medidas exercidas pelo poder de polícia e administração, João, que a gente apela nesse momento é para uma concentração, né? A gente da audiência aí do teu programa, da rádio, e é muito importante que as pessoas se convençam que nesse momento é momento de ficar em casa. Quarentena esperar mais um pouco, né, prefeito? Continua, é sair de casa para aquilo que é essencial. E não é fazer turismo. E aqui não tem atrativo disponível para o turismo nesse momento. O senhor acha que daqui um mês ou 60 dias a gente já terá essa possibilidade de curtir uma prainha por aí? Olha, assim eu espero, Joel. Não tem, para todos, né, mas especialmente para o santista, não tem melhor lugar na cidade do que a praia. O lugar mais democrático, mais belo que existe. E eu digo sempre, eu tenho recebido muito esse tipo de pergunta. Olha, e quando a gente começa um processo de retomada, todos os segmentos querem saber quando vai chegar a minha vez. Né? Quando será a próxima abertura. E quem vai determinar o que vai abrir ou o que vai voltar a fechar é a população. Né? Essa decisão é muito menos política e muito mais técnica, porque ela está vinculada a indicadores. Né? Se a população tiver um comportamento, uma resposta adequada, tiver um senso de consciência coletiva, nós vamos permitir as aberturas. Por quê? Porque os indicadores vão se manter estáveis. A grande preocupação é que a gente aqui em Santos não enfrente cenas que nós vimos no mundo inteiro e no Brasil de médicos tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer, tendo respirador limitado para oferecer um respirador para 3 ou 4 pacientes, tendo que fazer opção. É isso que a gente está procurando evitar. Verdade. E a gente vai ter que conviver com o coronavírus, porque ele também não vai embora. Não significa dizer que a gente está começando a flexibilização e que vai acabar a doença, que vai acabar o vírus. Não é isso. Esperar a vacina, né, prefeito? Só quando chegar a vacina mesmo. Acabar vai ser só assim mesmo. Exatamente. Verdade. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, tá? Boa sorte não só para o senhor, mas para mim, para Ana, para todos nós. Vamos precisar, né, prefeito? Um grande abraço, viu? Com certeza, para todos nós. Prazer te ouvir mais uma vez, Joel, Ana. Prazer falar com vocês, Ana Bandeirante. Valeu. O prazer foi nosso. Aquele abraço. Bom, Aninha, tô numa saudade da praia. Nem fala. Puxa vida, acho que você falou isso semana passada. Colocar os pés na areia, mesmo num dia de chuva. Tomar um chopinho, viu? Pensou? Quente. Qualquer que seja a situação diferente da que a gente está agora. Meu Deus, um chopinho gelado, mexendo os dedinhos ali na areia. Fininho.
Acho que pegaria bem, viu? Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Peço que você, por favor, envie mais áudios para cá, 20 segundos, colocando o nome, para a gente te colocar no ar. E hoje é a grande oportunidade para você mandar uma mensagem para sua namorada, para sua esposa, para sua não, só namorada e esposa. Que isso, meu. Né? Para você mandar também para o seu esposo, para o seu namorado. Eu ia falando amante, que viagem, não existe isso. Não, amada amante não. Pelo amor de Deus, isso dá problema, dá BO. Melhor ir pro intervalo. O espaço está aberto. Vamos pro intervalo então, é rapidinho, viu? A gente já volta com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. E-commerce, mundo fluvial, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. 2020. Os valores olímpicos estão no ar. Como nunca na história recente, a amizade e solidariedade com os idosos e outros grupos de risco. O respeito pelos que trabalham com atendimento ao público e a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Oi, Ana. Vou falar agora da Marginal do Rio Tietê, que é um caminho viável no sentido da Ayrton, mas há alguns pontos de lentidão pela pista lateral, ali na passagem pela região da Gastão Vidigal, ali pista central e lateral ruins. A expressa é a que tem melhor condição. Estou falando tudo no sentido da Ayrton Senna. Aí quando o motorista chega pela pista expressa, na aproximação da Ponte Estaiadinha, fica a pista expressa ruim até a altura do estádio do Canindé, cai aí para a pista central ou para a pista lateral. Mais à frente, também sentido Ayrton, pista expressa ruim na passagem pela ponte do Tatuapé, também pista central ou pista lateral funcionando melhor. Sentido Castelo, só um pouquinho de lentidão pela expressa na passagem pela região da ponte Cruzeiro do Sul. Precisa sair? Com o Veloy você não manuseia dinheiro em pedágios e estacionamentos e tem 12 mensalidades grátis. Acesse veloy.com.br e saiba mais. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Mais um, diga aí, Ronaldo. Agora é a vez da Salim Faramaluf, com o trânsito bem carregado nos dois sentidos na passagem pela região da Praça Florestan Fernandes. E há trânsito carregado também nas duas direções da Salim, entre a região da Celso Garcia e Ponte do Tatuapé. Nesse pedaço está pior para quem segue no sentido da Vila Prudente. Quem utiliza o caminho da Paz de Barros, o caminho paralelo a Salim Faramaluf, faz um bom negócio nos dois sentidos. A Anhanha-Melo também um caminho de apenas trânsito intenso nas duas direções. Trajeto vale a pena. Alugue sem fiador e depósito calção com o Tóquio Marine Aluguel e vamos de novo. Alugue sem fiador e depósito calção com o Tóquio Marine Aluguel e ainda conte com assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil.
Já de volta e sempre junto com vocês, nossos queridos ouvintes. Beijos, abraços, muito obrigado pela gostosa companhia de todas as tardes. Vamos de Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes, Bora. Ana? Dia dos Namorados, você naquela procura para presentear a amada ou o amado, acho que a maioria dos homens pelo menos pensa da seguinte forma: eu vou comprar uma flor, vou comprar um buquê, vou comprar uma rosa, vou comprar um vasinho com orquídea. Hoje está muito comum, tem orquídea em quase todos os supermercados. Tá na né? época, né? Se não me engano. Sempre tá. Nunca vi uma flor tão presente na vida da gente, E bonita é tão como a orquídea. E eu amo plantas, sabia? Adoro plantas. Molho as minhas plantinhas, adoro. E eu pelo menos penso assim. A primeira coisa que me vem à cabeça para presentear a minha esposa é a flor. E a Bruna tá chegando aqui com a gente agora, a Bruna Barbosa, com uma dica diferente, né? É algo, eu ia falar muito diferente, mas não, é algo presente também no dia a dia dos namorados, né? Que é a cesta de café da manhã. Mas essa cesta, Bruna, que você traz pra gente hoje, né? Ela é diferente? Tem alguma coisa, algo peculiar nessa cesta? Ou ela é como aquelas que a gente sempre viu e presenteou as pessoas que a gente gosta? Muito boa tarde a você, Bruna Barbosa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa A todos tarde. que nos acompanham. Olha, eu conversei com o gerente de uma padaria aqui em São Paulo, uma das maiores padarias. Ele comprou formas em formato de coração para que todos os pães dessa cesta ficassem ali num formato de coração, Até dó de característicos do Dia dos Namorados. Olha, é uma graça mesmo. Mas aí você que está nos ouvindo pensa, poxa, 14h, estamos falando em cesta de café da manhã? Já passou. Pois bem, a padaria deu várias opções. Tem a cesta de café da manhã, que no caso, né? Bom, se você quiser tomar um café da manhã 15h, nada importa, mas temos cesta de café da tarde, um pouquinho diferente, e tem cesta com queijos e vinhos. Nossa, essa é boa. Já pensando na essa é sexta boa, noite. né? Já pensando ali num possível jantar em casa, uma comemoração, já que os restaurantes, né, não poderão funcionar nesse momento. Então, você pode pedir um delivery, usar aquele queijinho, um vinho antes para um Você gostaria de ganhar qual? Queijos e vinhos, né? Eu também. E você, Ana? Queijos e vinhos. Pensando agora, 14h, melhor. Eu acho que essa vai jogar com tudo, com toda certeza. Boa. Mas imagine o pão com formato de coração, que gracinha. Que Não, lindo, uma hein? graça. Muito, muito bonitinho mesmo. E essa de queijos e vinhos, por Quanto exemplo... custa uma cesta dessa? De 139 a 400. Tem uma cesta lá gigantesca. Nossa, 400? R$400. Mas aí depende das marcas, de tudo que tem ali. Por exemplo, essa cesta É um balaio, então, não é uma cesta, R$400. Deve ser um balaio. Mas vou dizer pra você, Compras mensais, é um carrinho. Essa cesta que tem vinho, às vezes vem vinho, uma garrafa de champanhe. Champanhe é aquela marca que a gente conhece, que assim, já deixa o negócio um pouco mais caro. Então depende muito disso, da marca que foi escolhida, da variedade de queijos por ali. E vou dizer pra vocês, agora... Estamos no Dia dos Namorados, mas as padarias já estão de olho em outras datas comemorativas. Eles vão fazer também uma cesta especial de festa junina. Então vai ter tudo ali, doce com paçoca. Paçoquinha, pipoca, Exato. cachorro quente, Pé de quentão, moleque. pé de moleque. Bolo Que de mais? fubá. Delícia. Eu adoro. Sinceramente, a minha festa predileta é a junina. Amo festa junina. Gosto também. Quermesse, Adoro. né? Nossa, lembro da minha infância. Todos os anos a gente faz festa junina. Esse ano não vai dar pra fazer, infelizmente. Aí dá pra fazer em casa, você compra Não, mas eu uma- gosto da fogueira. O que mais me atrai na festa junina Dependendo é a do tamanho da fogueirona. casa, dá pra fazer. Não, eu moro no apartamento. Uma chácara. Já pensou fazer um apartamento? Não é fogueira no aconselhável. apartamento? Não façam isso em casa. Mas a festa junina é gostosa, né? Piriri, piriri, piriri. E é uma maneira Olha das- a cobra! É uma maneira das padarias tentarem respirar um pouco também, né? Por causa elas não têm previsão ainda para voltarem a funcionar, né? De maneira integral, pelo menos. De maneira integral só na fase 5, né? Agora, na fase 3, bares, restaurantes, padarias vão poder começar a servir alimentos ao público, o que não podem fazer agora. A limitação vai ser para 40% da capacidade, exclusivo no ar livre. Então, assim, no caso das padarias, nem toda padaria tem uma área ao ar livre, né? Só se for uma super padaria grande, que tem ali
quase todas não têm. Então, ficariam limitadas ainda nessa terceira fase e só 6 horas de atendimento. Então, elas estão de olho no delivery, fazendo esse tipo de cesta. Eu conversei com o Rafael Laoz, é o sócio dessas padarias, e ele disse que é isso, é tempo de se reinventar, continuar focando nas entregas e fazendo entrega personalizada. Joel, o que você gosta? O que você quer na sua cesta? Eu faço para você. É isso, legal, uma boa maneira de você ajudar um comércio do seu bairro, por exemplo, e dar um presente criativo, né? No dia de hoje. Fica uma dica legal. É bacana a cesta personalizada, que não tem como errar. O que você colocaria na sua cesta? Vinho, adoro vinho. Na sexta-feira, eu só tomo na sexta. Às vezes no sábado também. Às vezes domingo, não, segunda, de repente terça, domingo, parou. Sobrou um pouquinho, não vai jogar fora, Se eu tomar o vinho no domingo, eu tô ferrado na segunda. Eu fico lento, sabe? Fica aquele quase parando. Sei, 3h30 da manhã. Nossa, não então tem exatamente. Então tem que ser no máximo no sábado. Um vinhozinho, um queijo, uma copa. Copa vai bem. Amendoinzinho, uma geleia, que mais? Que fica legal. Geleinha com também. Queijo. Aí já montei a cesta. Torradinha. Já tô amado já. Queria mandar um beijo. Quero mandar um beijo para Sônia Blota. Grande repórter, uma das maiores comunicadoras da televisão brasileira, tá ouvindo a gente aqui agora. Um abraço, Soninha. No Rádio Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes aqui no Bora Brasil. Beijo, Soninha. Ela tenho certeza também que escolheria a cesta com queijos e vinhos. É verdade. Ela com a experiência de França, conhece muito bem. Ela tá te mandando um beijo, tá mandando um beijo pra Bruna, pra Ana, pra Gi, que legal. Soninha, obrigado, querida. Ô, Bruna, boas dicas, viu? Gostei. Espero que eu ganhe uma cesta. Ó lá! Então tá bom. Você vai descansar agora, né? Acabou, Joel. Segunda tem mais. Olha, vai descansar no final de semana, literalmente. Na verdade, não. Domingo eu estarei aqui, mas eu não estarei no ar na Rádio Bandeirantes, né? Estarei só do lado... Nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. Bastidores brigando do poder. com o teclado. Nos bastidores do poder. Não, é brigando mesmo. Brigando. Pra fechar o material. Exatamente. Então tá bom. Valeu, Bruna. Ô, Bruna, é claro que nós vamos discutir um pouco hoje aqui da quarentena, flexibilização. Inclusive, você vem trazendo notícias em primeira mão na TV e aqui na rádio. Você viu lá em Guarulhos, né? A Guarulhos resolveu abrir também de forma antecipada o comércio. Contrariando todas as recomendações. Contrariando as recomendações. Agora, deu até uma avançada de fase, na verdade, né? Deu um pulo, porque começou né? a abrir salão de cabeleireiro. Igreja. Né? Igreja não tá nem no plano, né? E salão é só na terceira fase, na amarela. Assim como bares e restaurantes. Pois é. Agora, Ana, um argumento utilizado pelo prefeito da cidade de Guarulhos me fez pensar o seguinte. Ele disse que os números mostram que há mais contaminação em São Paulo, proporcionalmente falando, do que em Guarulhos. Logo, se você mantiver as pessoas de Guarulhos dentro de Guarulhos, você vai evitar uma contaminação maior. Porque se você abre o comércio em São Paulo, logicamente, os moradores, ou grande parte dos moradores de Guarulhos, grande parte virá para São Paulo, correndo o risco de se contaminar e voltar para Guarulhos. Então são medidas que fazem a gente pensar, como aquela medida de Osasco, né? Que a Ana trouxe na matéria para a gente. Lá o shopping funciona por 6 horas. Vão ser horas a mais, 2 a mais que em São Paulo. E essas 2 horas, teoricamente, de acordo com o que a gente viu, para atender o grupo de risco. Então, sim, mas mesmo assim são horas a mais de funcionamento. Sim, né? 2 horas a mais as e com 2 horas primeiras 2 para específicas. grupo de risco e depois para o público no geral. Então, isso tudo contraria o Plano São Paulo, contraria o plano do governo, mas faz a gente dar uma pensadinha. O Marco Vignoli já está com a gente? Já está aqui, vamos para quem sabe do assunto também. É verdade, secretário estadual de Desenvolvimento Regional, nos atendendo mais uma vez para debater isso que a gente já introduziu, né? Já introduzimos o assunto, porque é um assunto que merece discussão. Secretário, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender novamente. Já começo perguntando para o senhor dessa condição da cidade de Guarulhos, né? A antecipação na atividade econômica, né? Em flexibilizar as atividades econômicas. Como o Estado tem encarado esse tipo de medida? O senhor já pensa em notificar a cidade de Guarulhos e outras cidades que têm agido dessa forma? Pois não, secretário? Muito boa tarde, Joel. Um prazer conversar com vocês, trazendo aqui informações sobre o combate ao coronavírus do governo do Estado, sobre o município de Guarulhos, algumas ponderações. Primeiro, a orientação aqui dada pelo Plano São Paulo, né, de que a gente possa utilizar essa quinta, essa sexta, o sábado e o domingo para preparar o comércio
a retornar seguindo os protocolos a partir da próxima segunda-feira. Então, esse período é essencial para que isso possa acontecer de forma segura, né? Nós estamos vendo, né, de que forma a gente tem orientado a sociedade a fazer uma volta gradual, mas evidentemente que muitas vezes existe uma ansiedade em poder retomar o comércio, em poder retomar essas atividades que a gente deve fazer de forma muito organizada. O primeiro erro aí apontado, a questão do retorno antes da segunda-feira. A segunda coisa fundamental é dizer que sobre aí os índices de Guarulhos, eu ouvia um pouquinho as colocações dadas pelo prefeito, evidentemente que com todo o respeito, nós temos uma transmissão maior em Guarulhos do que na capital hoje, proporcionalmente. Então, ele falou exatamente o contrário. Né? Batendo hoje em 84,4% a taxa do município de Guarulhos, ocupação de leitos em 85%, enquanto São Paulo é inferior a 70%, no dia de hoje nós podemos verificar a preocupação com o município de Guarulhos e os seus índices. 85% de ocupação de leitos de UTI em Guarulhos, de acordo com os números do Estado, coletados pelo Estado? Exatamente. Números de hoje, 85% de ocupação. É por isso que ao longo dos últimos dias nós fomos adicionando leitos no município de Guarulhos. Nós levamos 25 novos respiradores e nessa semana que nós vamos entrar, nós vamos enviar mais ainda para o Hospital Padre Bento, para a Prefeitura, para o Hospital do Estado, para que a gente possa reduzir ainda essa taxa de ocupação. Portanto, existe uma preocupação com o município de Guarulhos e essa retomada das atividades econômicas deve ser feita com muita cautela, né? Nós colocamos na fase 2 um regramento com um número de horas para o comércio funcionar, com um percentual de capacidade de atendimento, para que a gente possa ir fazendo gradualmente esse retorno e não com um impacto muito grande de uma vez só. Nós temos sim a expectativa de que aqui na região metropolitana e na capital de São Paulo a transmissão do vírus vai melhorando, nós vamos ter uma redução dessa transmissão ao longo desse processo, mas nós não podemos ter revés no sentido de que a gente possa fazer uma retomada precoce, de forma contundente, quando a orientação é fazer de forma gradual e muito organizada. Bom, secretário, já aproveitando também a decisão de outras cidades, né, como a cidade de Osasco, a cidade de Santos e outras cidades da Baixada Santista que estão indo na mesma linha. Que já retomaram algumas atividades. De forma antecipada. E outras cidades tomando atividades que estão até fora da classificação laranja, né, que foi determinada pelo Plano de São Paulo. Secretário, o que pode ser feito a respeito disso? O que pode acontecer com essas cidades? Né? Essa é a minha dúvida, porque senão o Estado estabelece uma coisa, o município não segue e fica por isso mesmo. Exatamente. Bom, o que é fundamental dizer, né? Essas regras, elas estão baseadas na medicina e na garantia da saúde das pessoas. Ninguém aqui quer fazer quebra de braço com o município. Pelo contrário, nós estamos tentando resguardar a vida da população daquelas cidades. Então, a gente apela, pede, orienta. Eu já notifiquei a Prefeitura de Guarulhos hoje sobre essa retomada, notifiquei a de Santos também, notifiquei a de Osasco também, para que eles possam seguir esse regramento. Judicial ou extrajudicial? A experiência de quem fez uma flexibilização maior do que a adequada sempre é muito ruim. Ela acaba impactando numa aceleração da pandemia. Então, todo cuidado é pouco, nós precisamos fazer com muita cautela. O Ministério Público tem sido contundente, a Justiça também, acompanhando essas notas técnicas da equipe de saúde, do centro de contingência, para poder resguardar a população. A gente vê aí uma ansiedade em torno desse retorno, é muito evidentemente que de fácil entendimento, todo o setor precisa sim fazer essa retomada, mas se ela for feita sem a cautela devida, nós vamos ter que retornar depois para uma fase e isso vai prejudicar ainda mais as atividades econômicas. Tá, para mim tá claro, os números foram apresentados e são diferentes dos que o prefeito da cidade de Guarulhos trouxe pra gente. São diferentes. Agora, de novo, né? Eu queria não é a primeira entender, vez que esses números não batem, eu queria saber onde está esse tipo de divergência, secretário. Né? Porque isso está acontecendo inclusive aqui em São Paulo, na capital, com os números apresentados pela prefeitura e os números apresentados pelo governo do estado. Porque a capital, por exemplo, ela engloba só os hospitais municipais, quando ela faz a conta, né? E a rede privada também.
E o governo do estado, quando ele faz a conta na cidade de São Paulo, ele envolve os dados dos hospitais municipais, hospitais privados e os hospitais estaduais também por aqui. Então há uma divergência. Como o Estado tem trabalhado para tentar conseguir um denominador comum? Qual é o número correto, o número mais seguro, hein, secretário, para a gente trabalhar de forma precisa? Sem dúvida. Bom, é importante dizer que o Estado ele não quer, a bel prazer, fechar ou abrir qualquer cidade ou região, né? Nós pegamos os dados objetivos e a tomada de decisão naquilo que é necessário, ou para conter a evolução da pandemia, ou para aumentar a capacidade hospitalar que está baixa em determinada região, como aconteceu aqui na Grande São Paulo. Então, nós criamos o Censo Covid. O Censo Covid é abastecido pelas redes municipais, pelos hospitais privados, como você colocou, pelos hospitais estaduais, e o sistema do Estado está aberto também para que as prefeituras que verem divergências poderem apresentar os dados, alimentar o sistema, que já é feito perante todos os hospitais municipais, mas está aberto para que eles possam colocar seus dados também. É importante dizer que o programa do Estado foi muito avançado ao longo desse processo e nós confiamos nos números aqui apresentados. Só para afirmar, então, aqui deixar claro para o nosso ouvinte, secretário, quando o governo fala em notificar essas cidades, o que é aguardado dessas cidades? Há um prazo para que elas respondam? Há uma previsão de multa? Tem que fechar o comércio imediatamente? O que significa exatamente isso? Bom, o funcionamento aqui do decreto estadual se dá através da publicação do decreto, e daí, a partir disso, cada uma das regiões implementando essas regras estabelecidas, né? O Ministério Público tem sido atuante e, dentro disso, onde vê falha nesse sistema, onde vê que a cidade tem feito algo de diferente desse processo, tem sido contundente e a Justiça tem entendido por resguardar a vida da população. Então, esse é o sistema que tem funcionado há mais de 70 dias e ido bem aqui em São Paulo. Tá bom. Secretário Marco Vignoli, de Desenvolvimento Regional aqui do Estado de São Paulo, queria agradecê-lo novamente, viu? Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte para o senhor. Semana que vem, acho que a gente deve voltar a se falar, né, secretário? Sem dúvida, é um prazer. Vamos seguir com essa retomada consciente. Tivemos uma primeira quinzena importante, mais de 11,4 milhões conseguiram passar por uma fase de flexibilização. Nós vamos seguir monitorando e passando as informações para vocês. Muito Fechado. Obrigada, secretário. Até uma próxima. Grande abraço. Bom, Aninha, eu queria ouvir ouvintes. Vamos ouvir ouvintes. Tô com saudade Seu dos desejo ouvintes. É uma ordem. A gente só fica falando aqui e vai, eu entrevisto o secretário, entrevisto o prefeito, e o nosso ouvinte que está lá, sentadinho, está dirigindo o carro, o caminhão, ouvindo a gente, não tem sido prestigiado. Vamos agora então com eles, ó. Olá, pessoal da Bandeirantes, boa tarde. Aqui quem está falando é o Rodrigo, da capital de São Paulo. O amor é uma mistura de beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não, paciência. Não deixa de ser. Verdade, Rodrigo. Total razão. Der certo, deu. Não, como é que é? Se der certo, deu. Se não der, não deu. É isso. Um abraço, Rodrigo. Gosto obrigado. de gente conformada. Obrigada, viu, pela mensagem. Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Ih, não tá abrindo a mensagem aqui do nosso ouvinte. Cuidado, escolhe direito, hein? Não, escolhi sim. Acertei agora, ó. Olá, Joel. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, sou taxista. Quero dizer que eu estou há 33 anos casado com a minha esposa, a dona Cláudia. Dizer que eu amo ela nesses 33 anos. É pura paixão. E ela sempre é e sempre será minha eterna namorada. Cláudia, eu te amo. Obrigado pelos 2 filhos maravilhosos que você me deu. Aí sim, hein? Ô, Sérgio, que coisa linda. Que coisa linda. Que declaração de amor, viu? Um abraço bem forte para você, Sérgio, para dona Cláudia. Que vocês tenham cada vez mais felicidade, mais harmonia. Mesmo em meio a tanta dificuldade que eu sei que vocês estão enfrentando, né? Uma das categorias mais afetadas pela pandemia, os taxistas também, os motoristas de aplicativo, já recebendo aqui o nosso abraço e o nosso respeito. Tudo vai se resolver, viu, Sérgio? Lá na frente esse problema vai passar e nós voltaremos a ser felizes. Um abraço para você, bem especial. Um beijo no coração da sua família. Oi, pessoal. Oi, Joel, Ana, Gi, Bruna, todo mundo. Ótimo dia para vocês. O programa tá muito bom, bom mesmo. Desde que começou há 15 dias eu não perco um.
Muito legal esse programa. Eu queria desejar um feliz Dia dos Namorados para todos, né? Para minha esposa também. E o presente dela ela já tem, que sou eu. Não precisa de mais nada, tá bom? Beijo para todas as meninas aí. Um abraço para você, Joel, Roberto aqui de Pinheiros. Agora espaço aberto para a mulher do nosso ouvinte confirmar isso, né? Ô, Beto. Sei lá, hein? Obrigado, Beto. Viu? O maior presente que ela tem sou eu. Valeu, obrigada. Cabe mais uma, né? Sempre. Boa tarde, Ana e Joel. É Carlos de São Bernardo do Campo. Eu queria mandar um beijo especial à minha esposa Hermínia, enfermeira da UTI dos Covides, num grande hospital na Moca. Dizer que ela é especial, uma excelente mãe, uma excelente esposa e inspiradora. Com certeza ela está na escuta agora. Um beijo. Opa, então ouvi um recadão, obrigada. Nossa, pensa num recadão, hein? Isso dá uma animada no dia, na tarde, na noite, né, Ana? Sem dúvida. Não dá? Dá sim. É muito bom você ouvir coisas boas daquela pessoa que você tanto ama, que você tanto quer bem. Isso deixa o coração mais tranquilo, né? Bom, vamos seguir? Intervalo? Vamos de intervalo antes, porque o prefeito já está com a gente, viu? O prefeito da cidade de Guarulhos. Sim, vamos falar sobre Guarulhos. Vocês acabaram de ouvir, queridos ouvintes, que alguns números foram contestados pelo Marco Vignoli, ele que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, né? Ele disse que a ocupação de leitos de UTI lá em Guarulhos está em 85% e o principal fator a ser contestado é o de contaminação. Porque em uma entrevista dada a mim hoje pela manhã na TV, o Guti, o prefeito de Guarulhos, citou que há menos contaminação na cidade de Guarulhos do que na capital. Isso ele usou para justificar a abertura antecipada do comércio por lá, para evitar a vinda de moradores de Guarulhos aqui para a capital para comprar coisas no comércio de rua e nos shoppings também. Ou seja, a atitude dele, a intenção dele é manter os moradores de Guarulhos mais em Guarulhos. Isso foi contestado agora há pouco pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Então, na sequência, nós vamos ouvir ou nós ouviremos o Guti, o prefeito da cidade de Guarulhos. Antes disso, vamos para um rápido intervalo, já são 2h25. Peço que você não saia daí, por favor, viu? O Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes já está de volta. Beijos, abraços. Cães e gatos preferem, e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Vamos lá, falar agora da Avenida dos Bandeirantes, que tem um pouquinho de lentidão aí no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, entre a passagem ali pela região do viaduto Aliomar Baleiro e a passagem pelo viaduto Jabaquara, isso no sentido aí da Marginal Pinheiros. Quem segue no sentido da Imigrantes, aí o trânsito um pouquinho só carregado na aproximação do viaduto Santo Amaro. Caminhos paralelos à região da Avenida dos Bandeirantes, como a jornalista Roberto Marinho, funcionando bem. Outro caminho interessante aí que funciona direitinho, a Avenida Indianópolis nas duas direções, dá para se aproximar ali do Parque Ibirapuera sem dificuldades. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Se liga na Dica Sil. O cabo Atoxil Solar é ideal para a ligação de placas de geração de energia solar. Alguns painéis solares chegam a funcionar diretamente por até 25 anos. Por isso, é necessário que os cabos sejam resistentes e atendam à expectativa de longa durabilidade, como o cabo Atoxil Solar. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Trânsito. Mais um, diga aí, Ronaldo. Falar agora da Avenida do Estado, que segue com o trânsito carregado nos dois sentidos na passagem pelo Mercadão. Nesse momento está pior aí nesse pedaço no sentido do ABC. Continua ruim a Senador Queiroz, muita movimentação ainda pela região da Santa Efigênia, da 25, do Brás, do Pari. Há dificuldades também pela Avenida do Estado nos dois sentidos no cruzamento com o corredor Norte e Sul. Avenida Cruzeiro do Sul também com trânsito lento nos dois sentidos no trecho próximo à Avenida do Estado. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. A primeira aparição do tênis nos Jogos Olímpicos foi em 1896, em Atenas. Porém, após os Jogos de Paris em 24, a modalidade foi deixada de lado até retornar nos Jogos de Seul em 88. Nos Jogos Olímpicos são distribuídas medalhas nas categorias de simples e duplas, tanto masculino quanto feminino, e também nas duplas mistas, que foram introduzidas nos Jogos de Londres em 2012. Aliás, em Londres tivemos uma quebra de tradição nos Jogos, com a disputa do tênis acontecendo no lendário gramado de Wimbledon, e não na quadra dura que é usada em Olimpíadas. Nos jogos de simples, a quadra tem 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 8 metros e 23 de largura. Nas duplas, ela fica um pouco mais larga, com 10 metros e 97 centímetros. É no cara e coroa que é decidido quem começa sacando, e o primeiro ponto do game deve ser sempre disputado no lado direito de quem recebe o saque. Quem vencer 6 games com 2 de vantagem sobre o rival, leva o set. Se ninguém conseguir quebrar o saque do rival e a parcial empatar em 6-6, temos o tie break, quando é preciso vencer 7 pontos, tendo 2 de vantagem para levar o set. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Sou eu, junto com a Ana Paula Rodrigues e a Gide Boer e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. E claro, junto com vocês. Muito obrigado, viu, pela audiência e companhia de todas as tardes. Beijos e abraços. Seguiremos firmes e fortes aqui sempre com o Bora Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, agora há pouco foi contestado pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, alguns dados apresentados hoje pela manhã pelo prefeito da cidade de Guarulhos, o Gustavo Henrique Costa, o Guti, né, que sempre nos atende também. E esses principais dados contestados foram os seguintes. Primeiro, a ocupação de leito de UTI. O secretário nos disse que o número está em 85% de ocupação, né? E que a contaminação, de acordo com os dados do Estado, na cidade de São Paulo, estaria maior do que na cidade de Guarulhos. E o prefeito me disse o seguinte, ouvinte, ele vai confirmar isso na sequência, que ele resolveu antecipar a abertura do comércio por vários fatores, dentre eles, manter os moradores de Guarulhos em Guarulhos, para evitar que o morador de Guarulhos vá ou venha até São Paulo para comprar algumas coisas no comércio de rua e no shopping, correndo o risco maior de contaminação e depois voltar para Guarulhos e trazer, ou seja, circular, fazer com que o vírus circule mais. Ô Guti, muito boa tarde, viu, prefeito? Obrigado por nos atender mais uma vez. O senhor ouviu o que eu acabei de colocar, deve ter ouvido também a entrevista que fizemos com o Marco Vignoli. E eu queria saber do senhor, primeiramente em relação a essa contaminação que o senhor disse que aí em Guarulhos é menor ou menos intensa do que na capital, aqui na cidade de São Paulo. Pois não, prefeito, boa tarde. Boa tarde, Joel. Um prazer novamente falar contigo e também com a Ana Paula. Boa tarde. Bom, é isso mesmo. O número de contágio aqui na cidade, segundo os números de ontem dos meus especialistas, a cada 100 mil habitantes, São Paulo tem 657 habitantes contaminados. E a capital, e Guarulhos, tem um número de 273 pessoas a cada 100 mil habitantes contaminados. Esse é o número. Então, é quase o triplo, não chega a ser o triplo, mas é quase o triplo o número de contaminados em São Paulo em comparação com Guarulhos. E ocupação de leitos de UTI?
Qual o número exato hoje, de acordo com o levantamento aí do município, prefeito? Joel, nós estamos com 10 leitos novos começando a operar hoje. Então, contando esses 10 leitos novos no nosso hospital de campanha, a gente abaixa de 75% de leitos em ocupação aqui na cidade. Então, nós tínhamos aí no dia de ontem um pouco superior a 85%, mas com esses 10 a mais, a gente abaixa de 75%, graças a Deus. Esses são os números daqui, só que a gente consegue atualizar de fato na segunda-feira, mas hoje a gente pode falar que está abaixo de 75%. Tá, então o secretário, ele considerou o número de ontem, 85%, sem considerar esses novos 10 leitos que chegaram em Guarulhos. É por isso que havia até, né, Joel, um pedido para que o comércio fosse reaberto na segunda-feira, para que houvesse um tempo de preparação, para que tudo isso aconteça. Mesmo assim, Guarulhos decidiu abrir o comércio alguns dias antes. O secretário nos disse aqui, prefeito, que a cidade de Guarulhos, Osasco e Santos foram notificadas por causa dessa tentativa ou dessa retomada já alguns dias antes do que foi recomendado pelo governo do estado. Vocês já foram notificados aí na prefeitura? Quando isso acontecer, qual deve ser o posicionamento da prefeitura de Guarulhos? Olha, houve um comunicado por e-mail do governo do estado falando da recomendação e esse é o único contato que existe, mas com certeza a gente sabe da autonomia municipal, a gente respeita qualquer tipo de determinação, mas a gente está seguindo as determinações do governo federal, Organização Mundial de Saúde e também o que o STF já decidiu, a autonomia dos municípios nesta questão. Então, por isso que a gente, tendo esses dois fatores prioritários, né, que a gente considera para poder fazer uma reabertura, e a partir do momento que isso acontece, a gente, dentro de todo o nosso time de especialistas, a gente faz a reabertura. Falando desses dois fatores rapidamente. Reabertura da capital, está colada aqui com Guarulhos, 39 quilômetros de fronteira com Guarulhos, então, muitas vezes, uma rua separa a cidade de Guarulhos da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo retomando na quarta-feira suas atividades econômicas, não faz sentido o Guarulhos não retomar. Por quê? Esses índices que eu falei, principalmente de contaminação, vai fazer com que o Guarulhos fique mais exposto ao vírus indo para São Paulo do que permanecendo em Guarulhos. E um outro fator extremamente importante é o número de leitos, e hoje nós temos leitos suficientes para atender a todos com uma margem de conforto razoável. Lembrando ainda que se preciso for, daqui 1, 2, 3, 4 semanas, não sabemos, se tiver esse efeito rebote, o famoso W, a gente precisar fechar novamente, a gente vai ter que fechar. Em primeiro lugar, é a vida do cidadão. E é por isso que a gente está reabrindo também, para preservar a vida do cidadão. E eu sempre lembro, né, não obstante a retomada econômica, as pessoas precisam ficar em casa, aquelas que puderem. Quem não puder, quem tem que ir para a rua, trabalhar, levar seu sustento para dentro de casa, aí tudo bem. Mas se puder, ficar em casa. O prefeito, essa liberação que o senhor já está fazendo, ela está baseada na fase 2? Ela deveria seguir o que manda a fase 2 do Plano São Paulo ou tem algumas adaptações? Porque, se não me engano, Ana, você que disse agora há pouco que na cidade de Guarulhos, por exemplo, os salões de beleza já podem reabrir. Foi em Guarulhos ou outra cidade? Guarulhos, é isso que está no decreto, mesmo, né, prefeito? Né? Com horário reduzido, se não me engano, um cliente por vez, né, dependendo do tamanho do salão, do tamanho do espaço. E isso faz parte da fase 3, Mas né? isso é uma coisa que consta no Plano São Paulo como fase 3, né? Então, a nossa retomada respeita aqui a localização da cidade, todas as nuances de Guarulhos, e a gente tem plena convicção que é possível fazer essa retomada, é por isso que nós estamos fazendo uma série de restrições. Por exemplo, não está no planejamento do governo do estado, neste primeiro momento, salão de beleza, cabeleireiro, enfim. Mas a gente está fazendo de uma forma muito mais restrita. Então, na verdade, toda a prestação de serviço vai poder funcionar das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, né? E o comércio, em geral, das 10 da manhã às 16, justamente para fugir do horário de pico, para não ter aí uma maior aglomeração dentro do transporte público. Então, por isso que a gente fez dessa forma e também para não conflitar com o horário de pico da indústria, que nunca parou aqui na cidade de Guarulhos. Então, justamente para que a gente consiga coordenar melhor e não ter aglomeração no transporte público,
a gente fez dessa maneira. Mas sim, nós temos aí alguns serviços dentro da cidade de Guarulhos que já podem ser retomados hoje com essas observações que não estão no plano do governo do Estado. Então, na análise do senhor, o plano do governo do Estado de nada tem adiantado para a cidade de Guarulhos, ou não está sendo levado em consideração de forma alguma? Não, com certeza. A gente estuda muito o plano, se baseia até mesmo na reabertura de outras cidades, consulta pessoas de fora de Guarulhos. Todos os dias a gente vem estudando muito para fazer uma retomada extremamente consciente, uma retomada ao qual a gente não coloque em risco demasiado, né, e evitando, na verdade, todos os riscos que a gente pode evitar. É dessa forma que nós estamos fazendo aqui. Então, tanto os serviços quanto o comércio vão poder funcionar 6 horas por dia, com exceção do shopping, que vai poder funcionar 7 horas, das 13 às 20, justamente também para que a gente consiga evitar aglomeração no transporte e também nos pontos de ônibus, porque aqui temos grandes shoppings que tem uma grande camada de pessoas que trabalham nesses empreendimentos. Então, a gente está fazendo desta forma, mas podendo reavaliar a qualquer momento sempre, de acordo com as bases científicas que temos. Uhum. Algum reforço no transporte público para também ajudar a evitar essa aglomeração, prefeito? A partir de hoje, a gente reforçou no serviço concessionado, que são as empresas de ônibus, os ônibus, a gente aumentou aí 15% aproximadamente, e nos permissionários, a gente aumentou 80%, são os micro-ônibus, aumentamos aí 80%. Então, a gente, com essa retomada, com essa força-tarefa, a gente acredita que não teremos grandes problemas no transporte público. E também estamos aumentando e fazendo força-tarefa, tanto na segurança pública, quanto na fiscalização, né? Seguindo a lógica, pelo que a gente já observou de outras cidades que contrariaram o plano do governo do Estado, a Justiça deve derrubar esse decreto, essa decisão do senhor. Como o senhor encarará lá na frente? Como o senhor vai encarar lá na frente se a Justiça derrubar esse decreto e o senhor tiver que seguir, aí sim, as normas do governo do Estado de São Paulo, de forma obrigatória? Olha, Justiça a gente tem que obedecer, não há o que se fazer. Porém, se vier alguma decisão contrária à nossa reabertura, integral ou parcialmente, nós vamos nos defender, né? A gente não sabe de que maneira que isso possa acontecer, mas nós temos dados, nós temos subsídios para confrontar qualquer decisão, mas isso na esfera judicial. Mas se essa determinação vier enquanto a gente não consiga derrubar, por exemplo, uma decisão dessa, nós iremos acatar a ordem judicial, obviamente. Tá bom. Prefeito Guti, da cidade de Guarulhos, mais uma vez, muito obrigado ao senhor, viu? Bom Dia dos Namorados aí. Já deu presente pra patroa? Tô solteiro, Joel. Eu não preciso nem só comprar um presente nessa. Ô, prefeito. É um a menos pra aglomerar em shopping. Tá hoje. vendo a minha pesquisa, Ana? A pesquisa que eu fiz agora há pouco. Aí tem o prefeito também. A maioria tá solteira, o prefeito. Incrível esse número. Viu? Aqui, por exemplo, no estúdio agora com o senhor, o número se mantém em 25% de pessoas casadas e 75% de pessoas separadas. O senhor é solteirão ou divorciou recentemente? Não, tô solteiro. Ainda nunca casei. Mas vamos lá, um dia vai aparecer uma mulher que aguenta a função pública aí de um prefeito, porque ninguém me aguenta. Até agora, nenhuma me aguentou, viu? Imagino, prefeito. Um abraço, viu? Muito obrigado. Valeu. Boa tarde ao senhor. Obrigado. Tchau, tchau. A gente tem que se divertir às vezes, né? Tá aí entrar na dança. A gente tem que se divertir de vez em quando, pô. Bom, e os ouvintes aí, os nossos queridos ouvintes? Os ouvintes estão aqui. Tem... Vamos ouvi-los? Deixa eu ver aqui. A gente já pode ouvir algum deles? Tem um aqui que mandou uma mensagem já pra filtrou, gente. Gi, já a Gi filtrou. Tá puxando todas. É pra eu ir pro intervalo, que não dá tempo agora, Gi? É isso? Vamos fazer um intervalo? Na volta a gente ouve. Ela tá assim, eu tô aqui pegando os ouvintes. Na volta do intervalo tem mais. Que então. Legal, mesmo porque já são 2h42. É verdade. Queridos ouvintes, por favor, não saiam daí, viu? Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes já vai voltar. Beijos e abraços, até daqui a pouco. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1954. Povo de Minas Gerais, as minhas preocupações com o bem público
Em 1954, acuado pela esquerda e pela direita, o presidente Getúlio Vargas enfrentou grandes dificuldades para continuar governando o país. Já se falava em duas hipóteses: ou ele renunciava ou seria votado seu impeachment pelo Congresso. No dia 12 de agosto de 1954, Getúlio Vargas foi a Minas Gerais. Na ocasião, fez o último discurso. 12 dias se passaram e o Brasil foi surpreendido com a notícia de que Getúlio Vargas acabara de praticar suicídio em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Arquivo Digital. Para levar o país à desordem, ao caos e à anarquia. Para o bem da nossa pátria, podemos confiar nas relações. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Pavê e pudim, chipom, patim. Risoto, estrogonofe, chipom, risofe. Bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura. Pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado. Sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem. Italac. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Agora são 2 horas, relógio virando já para 45 minutos. Repórter Bandeirantes. O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil teve um aumento de 53% em 2 semanas, isso de acordo com a segunda fase da pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, junto ao Ministério da Saúde. Em alguns casos, os números de testes positivos aumentaram em mais de 10% em relação à primeira fase da pesquisa. A terceira e última parte desse levantamento acontece no dia 20 de junho. O Rio de Janeiro deve inaugurar 2 hospitais de campanha, mas só na semana que vem. Destaque da repórter Júlia Calembar. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Não há previsão de inauguração de 3 hospitais de campanha prometidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Casimiro de Abreu, Nova Friburgo e Campos dos Goitacazes ainda estão em obra. De acordo com o secretário de Saúde, Fernando Ferri, as unidades de São Gonçalo, na região metropolitana, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vão ser abertas na próxima semana. Dos 7 prometidos, somente o do Maracanã, na Zona Norte, foi entregue. Após a abertura das unidades, na próxima semana, a previsão é de investir nas obras de Casimiro de Abreu e Campos dos Goitacazes. O presidente Jair Bolsonaro afirma que vai barrar a prorrogação do auxílio emergencial se o Congresso mantiver o valor atual de R$ 600. Informações de Brasília com Márcio Rocha. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Durante a live tradicional das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai barrar a prorrogação do auxílio emergencial se o Congresso Nacional mantiver o valor atual de R$ 600. Aprovado pelos parlamentares para um período de 3 meses em março deste ano, o benefício foi concedido como uma das medidas de combate ao coronavírus e também para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia da Covid-19. Mas, de acordo com o presidente, o veto seria a única maneira de evitar que o Brasil passe por mais dificuldades econômicas. Ainda de acordo com Bolsonaro, essas 2 parcelas de R$ 600 resultariam em um impacto adicional de 100 bilhões de reais nas contas públicas. E por isso, a equipe econômica sugeriu que as 2 parcelas sejam de R$ 300 cada. Agora são 2 horas e 47 minutos. Repórter Bandeirantes. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Opa, é nós na fita. Já tô aqui, junto com a Ana Paula. Eu. E a Gida Boé, que tá ao meu lado aqui, tá mais pertinho agora, para falarmos de mais um assunto preocupante que envolve as consequências da quarentena, as consequências do coronavírus. Vocês viram muito bem que ontem as atividades comerciais relacionadas aos shopping centers
puderam ser reiniciadas, né? E algo preocupante hoje, eu ouvi há alguns dias, né? De que pelo menos 15 mil lojas não reabrirão no Brasil inteiro, ou seja, 15 mil... Já deixou 120 mil desempregados nos últimos 2 meses. O atendente Tiago Augusto faz parte desse grupo que agora busca recolocação no mercado. Eu trabalhava no Shopping Metrô Itaquera, na Óticas Carol. A empresa, infelizmente, me desligou. Disseram que se as coisas melhorarem, de repente podem me recontratar. E eu tenho sentido dificuldade para conseguir uma outra vaga no mercado de trabalho, devido a muitas coisas estarem fechadas e também, Joel, os efeitos da pandemia foram muito sentidos não apenas pelos funcionários, mas também pelos lojistas, como você bem lembrou. A dona de uma loja de cosméticos, a Maria Tereza, espera retornar às atividades que ficaram paradas por quase 3 meses. Segundo ela, ter sido obrigada a fechar as portas foi desesperador. Primeiro porque você perde 100% da receita. O shopping, mesmo ele trabalhando com delivery, você tem a demanda da loja de shopping diminuiu 99%, tá? Principalmente levando em consideração que a gente também estava num shopping novo, não tinha nenhum ano de shopping ainda. Segundo que você tem uma equipe inteira, você tem aí funcionários que dependem de você para sobreviver. Foi muito desesperador. E aí, Joel, segundo a Associação Brasileira de Lojistas do Shopping, cerca de 15 mil lojas não vão reabrir depois da pandemia, como você bem disse. E para tentar evitar um impacto ainda maior, a Ao Shopping criou uma cartilha com os cuidados que a Bruna e o Igor vieram falando ao longo da semana. Para você ter uma noção, Joel, cerca de 401 shopping centers já foram reabertos em todo o país, mas ainda 176 continuam de portas fechadas. Já no estado de São Paulo, 147 centros comerciais voltaram a operar em 41 cidades. Uau. Bom, agora é esperar a recuperação. É esperar, não só esperar, né, Ana, e trabalhar para que haja uma recuperação. Mais do que nunca é hora do governo apoiar esses empresários que estão literalmente quebrados, né? Os que não quebraram, muitos estão perto de quebrar. Então precisa ter um apoio agora imprescindível. A palavra é essa, um apoio essencial. Hoje, vamos continuar acompanhando de perto essa condição dos lojistas, né, dos empresários e acompanhar a recuperação deles. Vamos sim, Joel. Bom. E torcer para que essa expectativa de 15% seja menor também, porque isso é uma estimativa, né, Joel? Verdade. É agora que a gente vai ver como é que vai ficar mesmo a situação dos shoppings. Ana. O Lucas Josino também já está conosco e para tratarmos de mais consequências do coronavírus, da pandemia do coronavírus que atingiu o planeta inteiro, está atingindo e deve atingir por algum tempo ainda. Ô Lucas, esse número é impressionante, hein? De 25 mil advogados, né? Só daqui do estado de São Paulo, que recorreram à OAB para pedir um auxílio, pedir um socorro, um auxílio alimento mesmo, né, Lucas? Boa tarde a você. Boa tarde, Joel, Ana, um abraço para o nosso ouvinte que está ligado aqui no Bora Brasil. É impressionante, Joel, 25 mil advogados, isso só no estado de São Paulo, solicitaram esse apoio para a OAB porque eles não estão conseguindo colocar comida em casa. Para você ter uma ideia, para você pedir esse apoio, esse auxílio à OAB, você tem que provar que você teve uma carência financeira nos últimos meses, principalmente agora, desde o começo da pandemia do novo coronavírus. Precisa mostrar esse documento. Aí sim a OAB vai analisar e, se validado, aí o advogado profissional tem direito a receber esse auxílio. O auxílio é de R$100 e pode ser recebido até 3 vezes. A gente conversou com o pessoal da OAB, o presidente da OAB aqui de São Paulo, o Caio Augusto, e ele nos disse que esse objetivo, o objetivo desse apoio, desse auxílio, é ajudar os profissionais que estão com dificuldade econômica. E o número foi muito maior, ultrapassou as expectativas em tão pouco tempo desde que foi lançado, João. De fato, chegou ao nosso conhecimento, Lucas, que havia uma parcela razoável em número da advocacia que estaria a passar necessidades, inclusive no âmbito alimentar. E como a advocacia é uma atividade de profissional liberal, cujos vencimentos estão ligados ao dia a dia do andamento das atividades da justiça. E com a quase paralisação destas atividades, nós nos vimos na necessidade de criação de um benefício humanitário emergencial alimentar.
E o auxílio, João, foi criado no meio de abril, então tem um pouco mais de 45 dias e 25 mil advogados já fizeram essa solicitação. A OAB disse que tem capacidade ainda para abastecer outros 11 mil advogados, mas que esse número deve ser fechado nas próximas semanas. A OAB também está planejando um outro benefício para os profissionais que forem contaminados pelo coronavírus. A contribuição vai ser de R$300 de uma vez só, uma única parcela, com o objetivo de ajudar na compra de medicamentos. Mas é impressionante mesmo, Joel. 25 mil advogados fizeram essa solicitação. Só para a gente poder visualizar para o nosso ouvinte, no estado de São Paulo são 400 mil advogados inscritos na OAB, Joel. Verdade, Lucas. Muito obrigado a você, viu? Bom Dia dos Namorados, mesmo porque eu já sei que você comprou o presente. Tá com moral na área, né, Lucas? Tô com moral, tô aguardando chegar o meu aqui, Joel. Espere sentado. Mas tem que chegar, lógico que vai, tô brincando. Sei lógico lá que vai. que horas, não desanime, mas vai Lucas. chegar. Abraço, meu querido. Bom final de semana pra você. Ana, vamos tentar falar de coisa saborosa agora? Vamos, por favor, isso é bom. O grande Dalton Rangel, o Dalton Rangel, que é um dos maiores chefes desse Brasil, ele que faz parte da equipe do Aqui na Band, né, ao lado do Lacombe, a Natália e outros tantos profissionais competentes, está conosco aqui na frequência do Bora Brasil na Rádio Bandeirantes para tentar dar uma receita bacana, uma receita simples para esse Dia dos Namorados. Ô Dalton, tem como aí dar uma adoçada no bico das pessoas? Você preparou algo relacionado à sobremesa, chocolate? Conta aí, Dalton. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, todos os ouvintes. Oi. Coisa boa estar aqui novamente com vocês. Claro, Dia dos Namorados a gente precisa adoçar a vida dos casais. E eu acho que chocolate, ele traduz a sedução do casal em ingrediente. Eu não acredito no ingrediente mais sensual e mais gostoso do que o chocolate. Tem chocolate que vai pimenta também, né? Tem chocolate com pimenta. Refinado aí você isso. dá aquela pimentada na relação, né? Ó, e daí o que eu pensei? O que eu vou fazer hoje para minha namorada, que é a Nath, que inclusive ela esteve hoje aqui na Band comigo lá, fazendo uma receita, ela é confeiteira. E daí eu falei que hoje eu vou cuidar da sobremesa em casa e vou fazer um brownie de chocolate. Brownie de chocolate é o seguinte, gente, existem muitas receitas, normalmente dessas receitas que a gente acha na internet, ela vira um bolo e não vira o brownie, porque o brownie ele é muito suculento no meio. Ele é cremoso, ele tem aquela capinha crocante por cima e fica um chocolate derretendo no meio. Então essa é a ideia. E para fazer isso, é muito simples. Eu posso passar mais ou menos por cima a receita aqui para vocês? Não, você deve. Eu já fiz até um fundo musical. Eu fiz assim, ó. Que ótimo. Porque assim, Joel e Ana, cozinhar na televisão é muito mais fácil do que falar aqui na rádio, por exemplo, porque lá eu consigo exemplificar exatamente o que eu estou fazendo. Aqui, eu vou fechar os olhos agora e vou imaginar a receita. Tô nessa também, que legal. vamos lá. Então, assim, ó, você pega um chocolate, né? Um chocolate meio amargo, aquele em barra, você pica ele numa faca, derrete ele em banho-maria, você bota em banho-maria, tem que tomar muito cuidado para não ter contato com água em nenhum momento esse chocolate, porque senão ele cristaliza. Então, quando tiver no banho-maria, vai mexendo com cuidado até ele derreter por completo. Aí você vai adicionar manteiga nele para dar sabor e brilho. Então ficou aquele chocolate cremoso, saboroso, tá? Depois a gente vai bater os ovos. Vai bater os ovos com açúcar até triplicar o volume dele. Ou seja, pega uma batedeira ou bata na mão, então ele vai ficar bem espumoso, bem aerado. Aí você tem chocolate, ovo e manteiga. Ovo e açúcar. Ovo, açúcar, chocolate e manteiga. Você já tem aí a mistura essencial do brownie. O que você vai fazer? Você vai unir os ovos batidos com açúcar e o chocolate e a manteiga bem delicadamente. O ovo ele vai começar a ficar com aquele aspecto mais de veludo, assim, untuoso. Vai incorporando, ele vai perder um pouquinho da aeração dele e depois você vai entrar com farinha polvilhada, gente. Vai jogando um pouquinho de farinha de trigo até ele ganhar uma textura mais cremosa. É só isso, pessoal. Daí a gente vai untar uma forma com manteiga. Eu achei que o brownie era mais difícil de fazer. Aí então. tem gente que sabe o que é, Joel e Ana? Tem gente que bota uma nozes no meio, coloca um pistache, mas aí vai do toque de cada um.
O brownie simples é o brownie de... E como que ele fica cremosinho ali por dentro? Aí é o tempo do forno, exatamente. A partir do momento que a gente colocou ele numa forma untada com essa base, né, esse creme, que inclusive eu postei semana passada, eu não sei se você viu, Joel e Ana, no meu Instagram. Vem cá, ô Dalton, já é bom reforçar isso. Para o nosso ouvinte, então, pegar a receita para fazer com mais tranquilidade, no seu Instagram tem, né? Tem no meu Instagram, tá lá. Eu postei no Instagram, é @DaltonRangel. Eu postei lá semana passada. Vai ter uma imagem mega sensual de um brownie descendo. Vocês podem pegar essa imagem que a gente chama de food porn, né? Exatamente então. ela. Imagina um brownie com um chantilly em cima. Eu já tô incrementando a receita. Sorvetinho de creme aqui do lado. Exato. Aí vocês querem saber, Joel e Ana e nossos ouvintes, o momento do forno é o momento mais complicado do brownie. Porque daí, se você vai para a sala, vai lá atender o seu filho, vai dar aula para ele online, aí você acaba perdendo o ponto dele. Ele é muito rápido. Quanto ele tempo? Fica ali normalmente uns 15 minutinhos. Nossa, bem rapidinho. Mais rápido que o bolo. 180 graus. Fora o tempo, tem alguma outra marca, alguma outra medida para você olhar e falar, o bicho está pronto? Tem sim, Joel, tem sim. Olha só, você precisa pegar um palitinho de fósforo e diferente do bolo, quando você fura, ele tem que sair úmido ainda. Mas ele não tem que estar uma gelatina. O bolo, quando você espeta, ele tem que sair sequinho para você poder tirar do forno. Verdade, correto? verdade. O brownie não. O brownie você espeta o palitinho e ele aí tem que sair... O brownie é um bolo cru, um estágio antes do bolo. É um estágio antes. O cru, eu diria que é aquele petit gâteau que sim, aí vem com aquele creme bem derretendo. O brownie, ele tá muito molhadinho, ele tá muito gostoso no meio. Então, assim, dá uma balançada cru, na bolo forma, mal passado bem. e bolo. É isso, bem passado. Ele é um bolinho bem passado, exatamente. Que show, Dalton. E o legal é que esse brownie que eu passei aqui para vocês, ele não leva fermento, porque lembrando, o ovo é que deu a aeração para ele. Por isso, é essencial bater esse ovo muito bem para que ele ganhe muitas partículas de ar e daí ele faça o seu brownie crescer sem a utilização de fermento, que é o toque de chefe aí que eu tô passando para todo mundo. Me empolguei, é fácil. Falou quem entende. Grande chefe Dalton Rangel, meu querido. Obrigado, viu? Um ótimo Dia dos Namorados, que Deus te abençoe. Valeu, Dalton. Esse é um grande cara, viu? Esse é um grande cara, Ana. Grande cara. Nossa, a receita é muito... Ele fez ficar muito fácil, eu vou tentar. Pensa num cara gente boa, é esse Dalton. É mesmo. É mesmo. Gostei. Um cara 100%. Didático, além de gostei. saber muito do que faz. Boa. Gente, fim de papo. Beijos, abraços, olha, curtam bem o Dia dos Namorados, hein? É dia de muito amor, é dia de muito carinho. O Zaidan tá lá em Uberaba, o Ronald já tá chegando aqui, os dois já compraram seus respectivos presentes pras patroas. Tchau, gente! Tchau! Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.